Então, tem muito programa bilíngue, porque é o futuro, né? Não dá para ninguém ficar de fora, ficar sem falar inglês. Verdade. Uhum. E no Brasil ainda tem muito pouca gente, assim, né? Comparado com a massa que fala inglês, né? Vocês sabem a estatística 5%, disso? né? 4% fala inglês. 2% desses 4%, 2% realmente são fluentes. Não é 2% de tudo. Não. É 2 dos 4. Isso. Os outros 2 Caraca. conseguem se virar. Run it. I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, I can't take no loss. I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground then it go off. Yeah. Salve, salve pessoal, estamos começando mais um Papo de Visão. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tranquilos? E você, meu parceiro? Naquele pique, irmão. Aquele pique? Bem, graças a Deus. É isso aí, ó. Começando mais um Papo de Visão. Pediu bênção pro pai. Começando mais um Papo de Visão, gente. E é isso aí. Mais uma vez. Qual que é o número desse episódio? Esse vai ser 4-1. 2. Dois? 42. Caramba, 42 episódios. 42 vezes. 42 vezes a Aprendendo. gente aqui aprendendo. E hoje vai ser aula também, né? E hoje vai ser aula. Não, hoje Hoje eu eu tenho... tinha começado a introdução em inglês, né? Fala tudo em inglês. Volta tudo de novo. Chegou Shout o out, fellas! Vini here! Welcome What's to my up, YouTube girls? channel! Gostou da minha apresentação em Ah, inglês? adorei, Vi. Mas, e aí? Mano, Hoje eu tenho muitas dúvidas pra tirar, Vi. Porque assim, né? A gente ainda não tem o melhor dos ingleses, né? Dos ingleses. os ingleses Já já Nem comecei... do português. Nem dos portugueses! Fala espanhol, menino, é árabe. Não tem nem o melhor do inglês, nem o melhor do português. Não, ontem eu tava falando com uma amiga minha do Brasil, ela pegou assim, terceira pessoa do singular no português. Eu falei, hã? Quê? Realmente eu não sei. Eu tava conversando hoje com o Vitinho, eu falei, pô, vou precisar fazer um teste do Duolingo, né? Aham. Pra poder entrar na faculdade. Aí eu falei, a princípio eu olhei pro Vitinho e falei, pô, mano, mas se a gente fizesse uma prova em português, tá ligado? Se pá, nós ia se lascar, velho. Nossa, mano, sim, realmente, mano. Português é mais difícil do que inglês. Enfim, essa vai ser uma pauta. Então quer dizer que a gente não sabe nenhum dos dois, né? Não. Se for colocar na ponta do lápis assim, a gente Mas, tá... saber realmente a língua exatamente. Você fala, a gente vai? Tá errado, né? A gente A vai. gente vai. Se você falar a gente vamos. A gente A vamos. gente mas vamos. A gente vamos não tem como. A gente vamos não tem como. Enfim, o episódio hoje vai ser um divisor de águas das nossas vidas. Hoje eu vou aprender inglês, mano. Mano, se eu, É tô, hoje. se eu tô falando assim com vocês, agora imagina... Ela é minha professora. Agora imagina Fica nervoso não, hein? o tanto de asneira que eu já não falei pra ela. Tentando falar alguma coisa, eu falei totalmente outra coisa. Real. Mas e nossos parceiros? Vamos falar dos nossos parceiros antes de Nossos apresentar? parceiros, começar com essa Republic aqui, ó. Eu já tô com o meu aqui Fechadão. O também. que já tá mordendo. O meu já tá quase acabando. Sempre fechadão com a gente aí, dando aquela energia, aquele pique. É e isso. Brothers Cars também, nosso compadre aí, tá sempre fechando com a gente. Gente, mais uma vez o sorteio da Audi. Não esquece, gente. Aproveita a oportunidade, mano. Nunca foi tão fácil ganhar uma Audi. Teacher, você acredita que Teacher. a Bros Car... Fofinho, você, teacher. Eu sempre chamo. Ele não vai conseguir me chamar de outra Diana. forma. Ele não Eu não vai. consigo. Eu vou te chamar de teacher também. Por favor. Aham. Você acredita que tá tão fácil de ganhar um carro? É só você entrar no perfil da Brothers Cars, comentar lá, eu quero ganhar Audi dos Brothers, deixar o seu perfil aberto e tá online na hora da live. Só isso. E São por só que esses você não passos. me contou isso antes? Agora Só aí, ó. agora. Agora. Daqui acabando aqui, a gente já vai passar o Instagram pra você lá ver. É tão simples. Mano, um carro na sua garagem. Você não vai gastar 5 minutos pra ganhar um carro. É isso aí. E vai lá. Eles também financiam carros, eles também tem muita coisa boa lá. E é isso. E nosso cupom de Cola desconto. com os brothers. E nosso desconto. Verdade, nosso desconto, ele, se você for lá e fechar um carro com eles, falando que veio pelo Papo de Visão, você tem 2 trocas de óleos ou um jantarzão aí. um churrasquinho, beleza? Um churrascão, né? Um jantar. Churrascaria. Texas do Brasil, né? Eu não sei onde é não lembro agora. Uhum. Mas é isso. Não, você Gente. pegou o quê? Você pegou o quê? O quê? Você comprou o carro? O que você pegou? É mesmo, Vi, você comprou o carro, Eu né? peguei uma sonateira aí, ó. Vai estar enjoado ultimamente, né? Mas qual que você pegou? Tá ligado que também tem a urna de prêmios, né? Você pegou o que na urna de prêmios? Ah, é, tem a urna de prêmios, verdade. O que você pegou? O que aconteceu? Ah, na Nerd Prêmios eu peguei uma Alexa, mano. Você é louco, a Alexa assim, ó. Telona, minha Alexa tava Tá. doida.
Eu falava, Alexa, apaga a luz, ela acendia. Eu falava, Alexa, toca uma música, ela ligava a televisão. Agora tá meu quarto. Agora tá melhorzinho, né? Agora meu quarto Mas é isso. Gente, hoje a gente vai aqui trocar um papo com ela. Ela é professora de inglês aqui nos Estados Unidos. Professora do Vi. Nossa teacher, agora é minha professora também hoje. Agora eu sou teacher de todo mundo. É isso, É gente. isso aí. Salva de palmas aí pra teacher Ana, que tá com a gente hoje. Uma coisa, antes você respirou pra falar, Ah, teve episódio que vai sair agora do Diogo, eu certo. te cornetei, né? E agora é sua vez, né? Nossa, verdade. Olha como o mundo não Olha gira, ele como o mundo- capota. É verdade. O episódio da semana passada, Nossa, eu pensei isso agora. ele foi com o meu coach, meu ex-coach da faculdade. Ele era professor de futebol. E agora, sou professora de inglês, Vi. Ainda bem que eu peguei leve, né? É, ainda bem que você pegou lá, que hoje é a minha chance. Mas pode mandar. Mas eu já... Eu te ajudo. Eu Você te vai- ajudo. é? Aham. Mas hoje já começando assim, né? Já perguntando... Nossa, você é muito O cuzão, Vinícius mano. é um bom aluno e não é pra pegar leve. Minha mãe tá assistindo. Não, a verdade é que ele é um bom aluno. Tá vendo, mamãe? Sempre participou bastante das aulas. É mesmo? Não faltava muito. Tá vendo? Tava sempre presente. Sempre presente. Não, mas não é brincadeira, não. Ele participa bastante das aulas. Não falta muito. Isso é importante. Só quando ele tem alguns BO pra problemas. resolver, uns né? probleminhas assim pra resolver. Aham. Aí ele se ausenta, mas principalmente quando tava online, lembra? Era só ele respondendo praticamente online. Sério? Não é brincadeira. Que orgulho, hein, Toma Vi? isso aí, ó. Você quis Mas- me lascar? Aham. Mas também com 2 anos de Califórnia, o inglês podia estar melhor já, né? Podia, né? Olha que corneteiro. Por favor. Eu tinha que dar uma de algum jeito. Agora fala aquela musiquinha de fundo, aquela musiquinha triste. Não, mas ele é interessado. Tá. Ele é bem importante. interessado. Só não aprende. Ele se dedica, mas a Você está no dificuldade... processo de aprender. isso Está no aí. processo de aprender. Como é bom ter uma pessoa culta, né, pra falar as coisas. É um processo de aprendizado. Tudo é um processo na vida. É um processo. É isso aí. Mas e quanto tempo já que você é professora? Você tipo, aprendeu inglês e da onde surgiu? Ah, vou ensinar inglês, né? Uhum. Bom, eu sempre gostei, né, da língua e comecei a estudar por conta própria quando eu tinha 18 anos, assim mais ou menos. Não cheguei a fazer curso, nada disso. Foi estudando por conta própria, e fui para a faculdade, fui estudar letras. E assim foi, vim para os Estados Unidos a primeira vez para fazer curso de inglês. Fiquei aqui por 2 meses, mais ou menos, voltei. Aí sempre fazendo curso. E, na verdade, o ano que vem, vão fazer 30 anos que eu estou na área de educação. Pouca bagagem. 30 anos. Eu Muita comecei bagagem. em 1994 como professora. Aham. E os últimos 10 anos exclusivamente dedicados ao inglês. Porque eu fui muito coordenadora pedagógica, trabalhei muito como coordenadora pedagógica no Brasil. Nos últimos anos, agora, coordenadora pedagógica de programa bilíngue. Porque tem muita escola bilíngue lá no Brasil, né? Agora, não sei se vocês estão por dentro disso. Então, tem muito programa bilíngue porque é o futuro, né? Não dá para ninguém ficar de fora, ficar sem falar inglês. Verdade. Uhum. E no Brasil ainda tem muito pouca gente, assim, né? Comparado com a massa que fala inglês, né? Vocês sabem a estatística 5%, disso? né? 4% fala inglês. 2% desses 4%, 2% realmente são fluentes. Não é 2% de tudo. não. É 2 dos 4. Isso. Os outros 2 Caraca. conseguem se virar. Os outros 2% Que é são a as gente. pessoas... A gente nasceu, mano. Aham, aham. Mas essa é a porcentagem. Caraca. que uhum. doideira, Eu tava velho. vendo um canal americano esses dias e eles fizeram uma viagem pro Brasil e tava contando, né, tipo, se o Brasil é seguro, os lugares pra viajar, que ele, tipo assim, os caras eles viajam o mundo inteiro e o Brasil tá no top 3 deles, de melhores países. Aham. Mas eles falam, ó, tem uma coisa, se você quer ir pro Brasil, vocês têm que aprender português. Porque, tipo assim, você não vai encontrar alguém lá que vai te ajudar a falar inglês, assim, sabe? Você vai, tipo assim, você vai conseguir se virar, mas vai ser muito mais difícil. Então, vocês têm que aprender algumas palavras, porque não vai ter gente que vai te dar um help ali, sabe? Não, acho e que- aprender português é muito difícil. É muito Eu difícil. ensino português também para estrangeiros. É muito Nossa, difícil. então doeu quando o Guilherme... O que você falou agora? Muito. Quando você-
A gente vamos? A gente Não, vai- a gente vamos ouvidinho. Não, eu não presto Ela nem fez assim, atenção a isso. Isso daí, O né? coração rachou. Ai! Não, eu não presto nem atenção. Aliás, eu não gosto de ser essa chata que fica, sabe, corrigindo tudo que a pessoa fala. Não, não, não. E, na verdade, português é muito difícil, muito. Mais que inglês. Muito, não tem comparação. Em inglês, tudo é muito simples, né? Para você formar as frases e tudo mais, é muito simples, muito compacto. Português, não, nossa. Realmente, eu tava pensando esses dias, eu tava traduzindo uma palavra do português pro inglês, e aí eu ia falar, tipo assim, nós estávamos, alguma coisa, eu não lembro como que era, nós estávamos na festa e depois fomos pra Nem casa. existe. Se Isso você, não existe no inglês, nem né? existe. Porque Aham. é só, tipo assim, o passado mesmo, porque o nós, pra falar, nós estávamos, eu Aham, estava, tal, aham. essa conjugação toda no inglês não existe. Não existe. Isso facilita muito a vida, né? E o inglês, toda frase é basicamente sujeito, verbo e o resto da frase. Que pode ser um objeto ou não. Português, a frase não tem sujeito, o sujeito está no final da frase, está 2 frases depois. Então, é uma coisa muito complexa. Inglês não, inglês é mais simples. Ninguém acredita, mas é. Não é difícil para aprender. E todo mundo pode aprender. Muita gente fala, mas eu acho que eu não sou capaz. Não, todo mundo pode. É prática, né? Inglês é prática. É prática. É prática. Se você realmente quiser e perder um tempinho ou ganhar, né? Um tempinho ali, você aprende. Uhum. Que tipo assim, no Brasil, eu não sei ainda, mas eu acho que tipo assim, no Brasil, você não precisa de inglês para sobreviver. Tipo assim, você não precisa do inglês no Brasil. Não. Depende do qual contexto você quer estar inserido. Se vem um gringo... Depende da sua área, né? E eu digo assim, sei lá, você tá numa reunião e vem um cara dos Estados Unidos. Quem você quer ser naquela mesa de conversa, né? Você quer ser o cara que fica ali meio que destacado ou você quer ser o cara que tá conversando ali com o pessoal, né? Já aconteceu com você, Bia, esse Já. cenário Muito. de gringo e aí você se sentir, Muito. tipo, puta, queria conversar mais com o cara, me aproximar e ter esse problema, né? Muito, muito. Quando eu trabalhava no Brasil, eu trabalhava em multinacionais, né? Então sempre vinha pessoas de fora. Sim. Mas eu acho que a sua área também. E minha né? área também. A área de tecnologia é uma área que o material, né? Todo curso, tudo praticamente é tudo em inglês. Nossa, você me fez lembrar agora do... Eu tinha que dar um suporte para um banco. Mas só que, tipo assim, tinha um problema no banco, eu trabalhava na área de dando suporte, né? Mas só que quando o problema era muito grande, eu tinha que falar com o pessoal que era dono da ferramenta, que era de Israel, né? Era de Israel, acho. Mas só que, tipo assim, só comunicava em inglês, né? Inglês. E como é que eu vou fazer a chamada com o cara se não falava inglês? A chamada é tipo uma call Era uma de call, vídeo. eu, o cliente e o gringo. E não dava para usar texting. Não, então, aí eu falava Tinha pra ele, que falei assim, falar ó, eu tô mesmo. com problema no meu microfone, vamos por texto. Problema infinito. O jeitinho No brasileiro, microfone. né? O Nunca jeitinho. consertava. Meu microfone nunca funcionou, incrível. Mas, tipo assim, eu consegui resolver o problema porque eu ficava ali, né? Mas, tipo assim, é uma puta situação chata, né? Sim. Porque tá o cliente lá assim, ó, tipo, tá acontecendo, sabe? Tipo, e eu mandando mensagem, o cliente parado, não sabe nem se tá arrumando, se não tá. Aí eu ficava dando uns miguezinhos assim, ou eu precisava chamar a ajuda de alguém, né? Sim. Então, tipo, isso é bem ruim. Mas eu tenho muito aluno no Brasil hoje em dia que passa por essa situação. Então, tá tentando aprender, mas vive isso no dia a dia, porque as empresas hoje, elas estão fazendo negócios com o mundo inteiro. Sim. Sim. Uhum. Ainda mais com a internet, tá ficando tudo muito acessível, tudo Aham. muito globalizado, né? Uhum. Então hoje a gente precisa fazer negócios com, sei lá, tipo, uma empresa, ela precisa fazer negócio com a China, com os Estados Unidos e tal, e o inglês é a língua mundial, não tem jeito, né? Como é que vai todo esse pessoal do mundo inteiro se comunicar? O inglês. Sim. É a única solução. E não dá pra ficar usando tradutor pra vida toda. Não né? dá, não dá. É tem uma como. situação chata, né? Porque, tipo assim, você acaba que. Tipo assim, você resolve o problema, legal, Aham. mas meio que você perde uns pontinhos ali, né? É porque não adianta criarem tecnologia, aplicativos, o que quer que seja, para poder solucionar assim problemas imediatos, né? Mas não é a mesma coisa, né? A comunicação que você precisa ter não soluciona às vezes só com um aplicativo. Aqui tem bastante, né? Vocês devem ver na rua. Lá na escola, às vezes, aparece alguém que chega lá pela primeira vez, não sabe falar nada, quer se matricular, aí fala lá no aplicativo e mostra para mostra. você. Fala no aplicativo e mostra para você.
Tem bastante gente Se eu assim. não me engano, tem uma ferramenta agora no Google Translate que ele tem até lá conversation, né? Aham. Tipo, de conversação. Uhum. E aí, tipo, você fala, a pessoa fala, você fala, a pessoa fala, e ele já vai traduzindo a conversa toda, assim, instantaneamente. Mais ou Imagina, menos. quanto tempo, né? Fala, mostra e fala... Ah, não. E na escola, na escola lá, como tem bastante brasileiro, você já passou por isso, né? Tipo assim, a pessoa não falava nada de inglês, mas era brasileiro, aí você falava, não, ela quer isso, não, é isso. Você já fez esse intermédio, né? Ah, muitas vezes. Sempre que chega, eu até cheguei a ir para a escola fora do meu horário de trabalho para Pra ajudar. dar uma assessoria a alguma família que chegou do Brasil e que realmente era inglês zero, não conseguia nem explicar que queria se matricular. Então, já passei por essa situação lá na escola. Qual que é a maior dificuldade que você acha para aprender uma nova língua? Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que a maior dificuldade é a própria pessoa. Sério? É, porque o bloqueio, a barreira, começa com a própria pessoa que está querendo aprender. Porque ela começa a se sentir incapaz, ela acha que ela não vai conseguir. Ah, não, deixa para lá, eu não consigo mesmo, né? Aprender uma língua é uma coisa que mexe muito com o psicológico das pessoas. Muito, muito, muito. Tem gente que cria bloqueio. Tem gente que chora quando precisa falar inglês ou quando está na escola. Eu já tive alunos que, quando vieram para a primeira aula, aula presencial, tremendo. Você via a pessoa tremendo, né? Por quê? Porque a nossa fala, ela representa quem a gente é. Então, quando a gente não consegue falar, como é que a gente se sente? Né? Verdade. Incapaz. Incapaz. Isso, É exatamente essa inferiorizado. Uhum. Ainda mais Então. quando muda para um outro país, uma nova cultura, e você não consegue se expressar. Sim. É meio desesperador, né? É desesperador e muito limitante. A pessoa fica se sentindo um nada. Aham. Eu tive 2 pontos aí, né? Eu tive essa sensação, tipo assim, de me questionar e falar, pô, será que eu vou conseguir, realmente eu vou conseguir aprender a falar inglês? Será que um dia eu vou... sobre isso, né? Será que um dia eu realmente vou ficar, tipo, tão bom, assim, sabe? Eu gosto tanto que eu vejo os meninos falando, e às vezes eu vejo os meninos ficava assim, nossa, como os moleques falam bem, Que não legal, sei né? o quê. Um dia quero falar assim. É, entendeu? E tem vezes também que eu tô na rua e às vezes o pessoal acha que eu sou americano, né? Aí chega, os caras já chegam, principalmente Não, negão. mas Quando... você parece, Parece americano. É, Não parece? Aham. que é Brasil, pô. mas assim, às vezes, tipo assim, principalmente a cultura afro aqui, né? Tipo, é muito forte, então os caras já chegam achando que eu sou americano. E eu, tipo assim, eu queria mostrar que, tipo assim, pô, eu não sou americano, mas eu tô no mesmo nível ali. Aí às vezes não saía, eu ficava, putz, aí ficava mó meio frustrado, assim, sabe? Ficava meio inferiorizado, mas é isso, né? Tem coisas que é muito mais psicológico, né? Hoje em dia, teve um certo dia aí que, sei lá, talou alguma coisa na minha cabeça e falei, quer saber? É isso. Aí É foi porque a onde deu gente um- brasileiro se cobra muito. Se você vê pessoas de outros países tentando aprender inglês, eles não têm essa cobrança Sim. que a gente tem. Eles tentam falar, não se importam que está errado, porque não é, eles não têm aquela obrigação de saber falar 100%. Isso é cultural, né? É cultural, porque a gente brasileiro acha que não, eu só vou falar quando eu estiver falando perfeito. Que é um Quando eu erro, não né? estiver falando perfeito, é um erro, porque o erro é parte do processo de aprendizagem. Então, precisa errar bastante até que você construa uma fala bem sólida. Sim. Mas no Total. começo vai errar muito, não Aí tem como. Eu percebo muito, desculpa, Vitor, eu percebo isso muito quando eu vou falar com um americano. Uhum. E eles falam, hi, from Brazil, a caipirinha, samba. E aí Tudo errado e não tem tudo problema. Uhum. errado. E eles dão risada. E aí eles falam, ai, o que você falou? Me ensina essa palavra. E não sei o quê. E eles não estão nem aí. E a gente fica, ai, como que fala aquela palavra mesmo? Eu não vou falar porque eu vou errar. Fica com medo de estar Fica com soando medo, engraçado, exato. esquisito. E pra eles não estão nem aí. Não, tá nem aí que tá falando errado. Hoje eu cheguei na sala e o Toga, ele chegou, oi, como você está? A primeira coisa que ele falou, eu acho que os meninos tinham ensinado pra ele, né? Aham, aham. E, tipo, ele não tá nem aí. Ele O fala, Tolga é um aluno que é da Turquia. Ah, sim, Aham. sim. É um aluno que é E da aí? Turquia. E Aí aí, já chegou falando, então, tipo assim, eles não têm, realmente não têm vergonha, né? E a gente convive com isso na escola todos os dias. Eu trabalho aqui, né? Como você, o Vinícius, sabe. Não sei se você sabe também.
mas com estudantes internacionais. Então, todo o pessoal que vem para os Estados Unidos para aprender inglês, que vem como estudante internacional, eu ensino essas pessoas. Então, a minha sala de aula tem gente de todo lugar do mundo, todo lugar que você imaginar. Né, legal. Vini? Rússia, não dá nem para falar todos os países, Turquia, que né? você falou agora. Turquia. Arábia Saudita. Eu tive uma aluna da Japão. Letônia, uma vez, Letônia. Uhum. Aquele paizinho lá no meio. Tem uns lugares que... Turcomenistão. Turcomenistão? Turcomenistão. Não Não conheço. sabia nem que existia. E tipo assim, e o choque cultural que é? Aham. Tipo assim, pra mim já é um choque cultural de estar ali conversando e tudo Uhum. mais, mas eu acho que pra você é mais intenso, né? Que, tipo, a atenção é direcionada pra você, né? Então, na verdade, eu tô bem acostumada, né? Assim, com pessoas de vários países, porque eu vim aqui para estudar. Algumas vezes sempre tive contato assim com pessoas de outros países. E eu gosto muito dessa questão de saber das culturas. Eu tenho muito interesse por isso. Então, eu sempre perguntei tudo para eles, para pessoas de outros países. Gostei muito disso. Tem algumas questões que eu tenho que ser bem cuidadosa, né? De vez em quando, dependendo do que a gente está trabalhando em sala de aula. Às vezes até tentar Amenizar? amenizar algumas situações com pessoas de países diferentes. Culturas, né? Então tem algumas coisinhas, alguns detalhes, assim, até vou contar algumas coisinhas aqui. Países onde as pessoas tomam mais banho, menos banho. Nossa. Aí, às vezes, eu tenho alguns problemas, assim, pessoas de tal país, ninguém quer sentar do lado, porque é um país que as pessoas não tomam tanto banho. Então, acaba acontecendo coisas assim que eu tenho que gerenciar. Nossa, é um choque cultural Isso. muito forte dentro da sala de aula, né? Isso. Em outros ambientes também da escola, por exemplo, ao usar a sala dos alunos ali para poder tomar café da manhã, tem gente que come, usa tudo e deixa lá. Porque no país dele está acostumado que vem alguém e lava e limpa. Então Isso aqui. é muito doido, Sim. né? Isso é muito Sim, doido. sim. Então a gente tem que estar explicando o tempo inteiro. Ó, aqui você tem que limpar o que você sujar. Você comeu, você limpa, você guarda, você não deixa para outra pessoa. Ué, mas teacher, não tem ninguém que venha aqui limpar pra gente? Não, não tem. Aqui você suja, você limpa. Nossa, mas eu já vi uma pessoa no prédio, uma pessoa da limpeza. Então, essa pessoa trabalha para o prédio. Não pra você. Não, e nem para a escola. Então, a gente tem muita situação tá, assim. pode crer. Muita situação assim. Muita, muita, muita. Choque cultural gigantesco. né? Aham. É muito grande mesmo. Isso, às vezes invasão, né, de espaço. Brasileiro toca muito as pessoas, nem toda cultura aceita isso. É verdade. Passei um perrengue. Nem Não foi toda nem um cultura perrengue. gosta disso. Conta aí, Vi. Eu tava em San Diego ainda, né? Na primeira escola. E, tipo assim, eu tinha acabado de chegar. Aham. E aí, tipo, tinha uma... Eu não lembro o que eu tava fazendo, mas tinha, tipo, umas japonesas, assim. E elas estavam meio que me olhando e tal, que não sei o quê. E elas se aproximaram, tipo, fazer amizade, né? E não sei o quê. A primeira coisa que eu levantei, oi, tudo bem, prazer. E pum. As três, assim, elas ficaram assim, as três, assim, paradas, assim, estática. Elas não se mexiam. Chega um negão de cima delas, oi, bum, dando um essa beijo é a no rosto. reação, E elas ficaram assim, paradas, assim, me olhando assim. Aí eu falei, putz, quando eu tava na última, cumprimentando a última, eu falei, putz, aqui é diferente. Eu Aí não falei, devia ter nossa. feito isso. Eu falei, nossa. Acontece- E pra explicar, assim, em inglês? É só sorry. É. Não, e também, tipo assim, até com o americano mesmo, né? Aham. Às vezes, tipo assim, a gente tem costume de quê? Vai cumprimentar, beijo no rosto. Aí Abraça. A pessoa, ela vem, tipo, ela fica assim, ela não sabe muito o que fazer. A gente tem esse toque, né? Sim, sim, sim. E realmente, tipo assim, muitos lugares não tem. E tem também o contrário, porque, por exemplo, os meus alunos, depois de um tempo, eles começam a me abraçar. Alunos de culturas que não tocam, eles começam a me abraçar. Absorve a cultura. Né? Isso. Então, se você vai na minha sala agora, Troca também, né? é isso. Praticamente todo mundo me abraça. Todos os meus alunos me abraçam. Aham. O Ray, o professor lá, me levantou esse dia nessa... Tipo assim, ele é turquês também, não abraça. Ele chegou e... Ele é iraniano, na verdade. Ele é iraniano? Ele é iraniano. Ele me levantou, pô. Um tiozinho assim, pô, levantou. Eu falei, tipo...
como é um mix de cultura ali, então, tipo assim, eu acho que já tá todo mundo mais à vontade ali na escola, assim, sabe? E bom ali que todo mundo conversa muito com todo mundo, né? Sim. Então, É acho que meio já... que é obrigado a conversar, não tem jeito, né? Não tem jeito. Não, o que eu digo é, tipo assim, de níveis diferentes, entendeu? Entendi. Uhum. Então, acho que tá todo mundo ali, já tá um ambiente mais, tipo, mais comum, assim, sabe? Tipo, culturalmente falando. Mais aberto. Você acha que o brasileiro ele tem essa maior dificuldade de aprender inglês justamente porque ele tem essa parada de eu preciso aprender inglês, Você acha que tem essa dificuldade grande por isso? Eu acho que o brasileiro, ele não tem dificuldade. Muita dificuldade com o inglês. É mais na cabeça. Entendi. Até com a pronúncia, né? Muitos alunos comentam na escola, não é, Vini? Não sei se você já escutou isso. Muitos alunos falam, nossa, quando o brasileiro fala, eu entendo. Porque vocês falam muito claro. Então, a gente não tem muita dificuldade com a pronúncia, como tem, por exemplo, os japoneses, russos, sim. né? São outros vocabulários, Isso, outras coisas. outros fonemas, outros sons, né? Que eles pronunciam. Então, às vezes é difícil, até ali quando você está fazendo uma atividade em sala de aula, que você coloca duas pessoas juntas, tem alunos que não entendem o que a pessoa está falando. E às vezes a pessoa já está com um nível bom de inglês, mas não consegue se fazer entender. Por conta daquela pronúncia muito carregada, com um sotaque, né? Muito forte. Isso é verdade. Eu vou tentar, vou meio que te colocar um pouco no fogo aí. Se é uma coisa meio que generalizada do brasileiro pensar, tipo assim, será que eu vou conseguir aprender? Será que, sabe, ter essa trava mental, isso também não vem de acordo com a estrutura que é o ensino, porque, tipo assim, o que eu falo, você entra na escola, pergunta polêmica. você fica, na escola você fica, tipo assim, muito tempo, não na escola de inglês, na escola normal mesmo, você fica muito tempo aprendendo só o verbo to be, e você sai sem saber o verbo to be. Sim. Então, será que, tipo, se eu passei, sei lá, 3, 4 anos aprendendo o verbo to be, e eu não aprendi o verbo to be, que é o mais fácil, né? Então, tipo, será que não vem... Aprendeu o verbo to be. Aí agora eu vou te dar uma outra cutucada. O verbo to be não é o mais fácil, é o mais difícil. Não, que é a base, não, né? É porque todo mundo acha que é o mais fácil, né? Porque começa mesmo? por ele. Porque ele é a base. Então todo mundo pensa, mas verbo to be, não, de novo, vou aprender isso. Não, tão sério, simples. O verbo to be é o mais fácil, é o mais difícil? É o mais difícil, porque ele é um verbo que ele funciona de uma forma diferente. Todos os outros verbos em inglês, eles têm um padrão. O verbo to be é o único que é diferente, é o único que a gente conjuga. É o único que a gente não usa verbo auxiliar para fazer pergunta. Lembra? Tem que inverter a posição do verbo com sujeito. Então, tem um monte de especificidade que só acontece com o verbo to be. É porque eu acho que quando eu vi a primeira vez, eu falei, eu vou ter que precisar decorar isso mesmo pra passar na prova. E eu decorei, tipo assim, rápido. E aí eu acho que depois só ficou, acaba que a gente... Verdade, mas eu nunca tinha pensado nisso. Sim. Faz sentido mesmo. Na verdade, não é o mais... Posso completar a pergunta dele? Sim. E você que já deu aula... Você dava aula de inglês no Brasil também, né? Sim, dou até hoje. Na verdade, eu tenho uma média de 50 alunos hoje em dia no Brasil. Aí você faz remoto, né? Isso, dou aula online. E aí, essa é a pergunta. A diferença de aulas no Brasil e as aulas aqui são grandes e também as aulas em escola. Qual que é a diferença que você acha? Então, voltando lá para a escola que o Vini tinha falado antes. Tá mudando, e isso bastante no Brasil, mas lembra de quando você estava na escola. Provavelmente aconteceu com todos vocês. A sua professora de inglês da escola, ela não falava inglês. Né? Então, normalmente essa era a realidade. Está mudando, mas essa era a realidade no Brasil. Então, o que acontecia? A professora da escola... Ela é uma pessoa que é habilitada, ela foi para a universidade, então ela era habilitada a dar aulas de inglês, mas ela não sabia falar inglês. Certo. No curso, na escola de idiomas, é o contrário. Né? Você tem uma pessoa que sabe falar inglês, que morou fora, mas não é professor. Então, durante muito tempo no Brasil, a gente teve uma defasagem por conta disso. Porque na escola a professora não sabia ensinar gramática. Não sabia falar inglês. No curso de idioma, o professor sabe falar inglês, mas não é professor. Entendi. Então, hoje em dia, né, tá mudando bastante, a gente está conseguindo ter profissionais mais completos, que eles têm essas duas necessidades, né? Eles têm
A formação e o inglês. Essas duas coisas que são tão importantes, né, para que você São duas consiga ter ferramentas, né? isso, para que você Competências. consiga ter um professor completo para conseguir entendi. realmente ensinar, né? Entendi. E aí agora me ajuda a lembrar qual era a outra pergunta. A diferença. A diferença daqui pro Brasil. Isso, então vamos voltar agora para cá. Então, aqui, o que acontece? Quando você vem como estudante internacional e você vai para uma escola de ESL, que é English as a Second Language, você vai aprender um inglês que não é um inglês para a vida, né? Você não vai aprender aquilo que você realmente precisa aprender para você conseguir se comunicar. Você vai ser treinado para conseguir ir bem em testes de proficiência. Certo. Então, todo o material que é usado nessas escolas, normalmente, isso, eles vão trazer temas e conteúdos que são todos voltados para te preparar para ir bem nesses testes, né? TOEFL, IELTS, isso. SAT, tem o Isso. da Duolingo também, eu não sei o nome do Duolingo. O Duolingo Duolingo, agora ele é um acho. pouquinho mais simples, né? Ele é novo, né? Não é uma coisa que está há muito tempo aí no mercado, ele é mais novo, mas ele é mais simples. Então, tem algumas universidades menores que estão pedindo o teste do Duolingo, Estão de aceitando proficiência do Duolingo, ao invés de outro. Certo. Então, essas são algumas das diferenças que a gente tem Entendi. aqui. Isso. E pra... E já pensando, pegando as diferenças, e para ensinar o brasileiro e as pessoas de outro país, assim, é muito mais difícil para passar, sei lá, pra um cara que nunca nem viu aquele vocabulário, assim, sabe? Tipo, como é que você coloca uma coisa na lousa que o cara nunca nem viu aquilo, sabe? Sim, sim. Muita gente, quando quer aprender inglês, quer aprender com um falante nativo, né? Mas existem muitas pesquisas que comprovam que é muito melhor você ter um professor que fala a mesma língua que você fala. Porque esse professor já sabe quais são os erros que são comuns para os falantes daquela língua cometerem. Isso, então ele já vai te corrigir, já vai te alertar daquilo para que você nem cometa, né? Entendi. Isso. E, de maneira geral, pessoas que falam a mesma língua cometem os mesmos erros. Então, tem sempre um padrão. Então, quando eu estou ensinando alguma coisa, eu já sei o que os chineses vão errar naquela gramática, naquele conteúdo. Então, eu já falo para eles. Entendi. Quando eu estou ensinando brasileiro, então, é muito mais fácil para mim, porque são os erros que eu mesma cometia quando eu estava aprendendo. Por né? conta da pronúncia mesmo do país, né? De Isso, cada- da pronúncia, e às vezes você Tempos compara verbais que não existem muito. no português, existem em Isso. inglês. E as comparações são inevitáveis. Você tenta, né? A sua base é a sua língua. Quando você vai falar outra, você tenta falar da forma que você fala na sua língua mãe. Meu, tem Aham. tem uma situação muito engraçada que eu lembro na época da escola. Acho que eu tava no 8º ano, assim, tendo aula de inglês. E eu tava desligado da aula, né? E aí eu tava conversando, eu acho, e a professora me chamou. Guilherme, lê essa palavra aqui, lê essa frase. Aí eu olhei assim, lógico, professora. Aí a primeira palavra era my. E eu li mi, porque é M-Y. Aí eu falei assim, mi não sei o que. Aí todo mundo começou a cascar o bico. Aí eu peguei e falei assim, ué, não é mi? Tipo assim, é um som de I, né? Aham. O Y é um som de I. Aham. Aí eu fiquei, caraca, mano. Passei mal vergonha, mas a professora tinha acabado de falar que aquilo ali era mais. Se eu tivesse prestado atenção, eu teria Não estava falado prestando certo. atenção, Não tava tá prestando. vendo? E aí teve você falou agora de erros que a gente comete da própria língua. Eu sempre lembro também o study, né? Aham. Que é o certo a se falar. Mas quando a gente vai ler a primeira vez e vai falar, a gente lê estude. Isso. Então, tipo assim, quando você já é uma professora de inglês, falando a língua portuguesa, fica muito mais fácil. Você já vai saber que a pessoa vai ler e vai falar estude, né? Só que aí você fala, não é assim que você não vai Sim, falar. Então, sim. isso daí é umas coisas que eu tava pensando pronúncia aqui, correta. refletindo Isso. sobre. Porque na língua portuguesa, nas palavras, a gente pronuncia letra por letra. A gente não pula nenhuma, não engole nenhuma, como faz no inglês. Verdade. O som não muda,
né? Então, você lê letra por letra. E aí, quando você pega palavras em inglês, o que você quer fazer? Ler letra por letra. Só que aí não é possível. Então, sai alguma coisa meio estranha, meio diferente. E vocês tinham me perguntado também como é ensinar para alguém de outra língua, que fala outra língua e que não sabe nada. De outro alfabeto, né? Isso. Porque eu tenho alunos até que usam outro alfabeto. Né? Tem bastante gente lá na escola. Bom, eu nunca tenho alunos, como eu ensino para nível intermediário, eu nunca tenho alunos que são assim zerados, né? Não ensino. Deve dar uma raiva pegar esses alunos zerados. Mas eu encontro com eles o tempo inteiro. Ali no corredor, né? Tem até uma história engraçada. Tem uma senhora chinesa que começou lá na escola, não sei se o Vini já viu. Eu pego o elevador todo dia com ela e ela todo dia ela fala, hi. Eu falo, hi. E aí ela fala, teacher. Eu falo, yes, I'm a teacher. Aí ela fala, yes, teacher. Aí eu falo, yes, I'm a teacher. Aí, no outro dia, de novo, hi, teacher. Yes, teacher, I'm a teacher. Good morning. Mas isso é uma diferença. Eu acho que se fosse um brasileiro, ele já não falaria. Não falaria? O brasileiro ia ficar quieto? Sim. Ele ia, tipo, olhar a professora. Tipo, ele ia Ele pensar é- na cabeça dele ali. Sim. Ia ficar aqui. Não, e essa senhora não fala uma palavra em Mas inglês. mesmo Eu assim acho que ela ela tá só, ali, né, tipo- eu acho que ela só sabe hi e teacher. Ela é asiática? Não. Ela é chinesa. Ela é Pelo- chinesa. Só pelo jeitinho de falar hi, teacher, dá pra saber que é porque eles são muito assim, eles são muito fofinhos, meu. Sim, eles são. E o... Ai, me fugiu a pergunta. Tá, continua. Esqueci a pergunta. Era uma pergunta boa. Então, mas aí, continuando, lembrei. no meu grupo eu não pego alunos que chegam sem saber nada, né? Tá. Mas é um processo bem longo quando a pessoa chega sem saber nada. Bem longo. Porque quando a pessoa não tem nenhuma base, e acreditem, tem um monte de gente que chega sem saber nada. E, meu, Mas é mais demorado, mas Uma hora sai do zero. Sai, mas praticamente, né, você usa a mesma metodologia. Sim. Uhum. Ah, lembrei da pergunta. Vamos matar, não sei se é um mito ou se é uma verdade. Pessoas, né, um pouco mais velhas têm realmente mais dificuldade do que pessoas mais novas para aprender a língua? As dificuldades vêm novamente da cabeça da pessoa. Porque toda pessoa é capaz de aprender, né? Hoje em dia a gente tem muito estudo sobre o funcionamento do cérebro. Então a gente sabe que não existe isso mais, não existe idade para aprender. Você pode aprender qualquer coisa, qualquer idade. Claro que talvez você tenha um pouco mais de habilidade ou talvez menos vergonha, né? Então, isso ajuda também bastante. Mas não, todo mundo pode aprender. Não, isso é um mito, isso já foi quebrado. Né? De que porque você é mais velho, você não pode aprender. Tem gente lá na escola que a gente convive todos os dias, que são pessoas mais velhas e estão se saindo muito melhor do que, às vezes, uma pessoa bem mais jovem. Entendi. Vai muito da dedicação e também da cabeça, né? Porque quando a gente fala, a criancinha, ela aprende mais rápido. Mas não é talvez porque a criancinha, ela é meio... Não tem sem bloqueio filtro? nenhum. Sem filtro. Ela só Isso, chega e sem vai. filtro, ela não está ligando se está falando certo ou errado, né? Se alguém vai reparar, se não vai, né? Então, é muito mais da cabeça da gente, né? Do que qualquer coisa. Então, gente tá todo falando- mundo pode aprender. A gente tá Show. falando também de aprender uma língua, né? A gente não tá falando de aprender, sei lá, matemática. Que o professor vai, passa, você quietinho ali, você pega e entende e acabou, é aquilo. Né? Tipo assim, porque entendi o ponto. a língua... Tem muita gente que é um bom estudioso. Tipo, estudou 4 anos inglês. Sabe, tipo assim, tudo na teoria, mas na prática não consegue falar, porque não se expõe a fala, né? Isso. E se você, a língua, se você não se expor a fala, você é um bom estudioso. Você não é um Exatamente. falante, né? Tem isso mesmo também, né? Uma pessoa introvertida, ela tem mais dificuldade de aprender o inglês do que uma pessoa extrovertida? Não, porque essas questões de personalidade não vão interferir. Pode ser que talvez interfira no caso de a pessoa ter vergonha de tentar falar, né? Pode ser que interfira nesse sentido, mas não em relação ao aprendizado, né? Mas o inglês, como o Vini estava falando agora mesmo, você precisa interagir,
com a língua o tempo inteiro. Então, quanto mais você interage, mais rápido você aprende. Então, quanto mais você puder interagir, seja com outras pessoas, seja estudando, seja escrevendo, lendo, escutando, quanto mais interação, mais você se desenvolve. Entendi. Uhum. Aí, é isso, Vi. É só prática. É só prática, não tem jeito. Mas é aquilo também, né? Tem... Eu não vou lembrar o nome do livro. Tem um livro que fala das 5.000 horas lá, que você pode aprender qualquer coisa. Ah, isso. É. Eu esqueci o nome Eu não do sei livro. também. Tudo que você se Pesquisa aí, dedicar, produção, por favor. 5.000 horas, né? É, Você consegue aprender. E tem um pessoal que, tipo assim... Pô, eu vou se dedicar pra ficar fluente, né? Tipo, vou ficar fluente. Mas só que, tipo assim... A fluência é como se fosse, sei lá, vamos colocar num contexto de uma luta, né? É a faixa preta. Uhum. Mas ali você quer dizer que você atingiu um nível, porque depois da faixa preta tem outras faixas. Uhum, uhum. Então, tipo assim, você é bom, você é fluente, mas quer dizer que, tipo assim, Tem quem tá que na faixa... manter. Quer dizer que quem tá na faixa branca, sei lá, ou na faixa amarela não sabe dar um soco? É. Não, ela sabe. Em inglês eu acho que seria a mesma coisa, né? Tipo Aham. assim, não quer dizer que você não precisa chegar na fluência pra poder falar. Você Você mesmo, consegue se comunicar. consegue se comunicar. Você vai falar errado, tipo assim, Sim, você consegue se prática, né? comunicar. É. se jogar, né? E nisso que você tinha me perguntado, entra até a questão de que muita gente pensa que ao mudar para um país cuja língua é a língua inglesa, uma chavinha vai mudar e você vai aprender. inglês. Sai do aeroporto e tô falando Isso, inglês. mudei para um país, aprendi A gente inglês. postou um vídeo essa semana Aham. justamente falando disso. Uhum. Que eu postei assim, o maior mito de que contaram pra mim quando eu vim pros Estados Unidos, que em Aham. 6 meses eu estaria fluente. Uhum. E dá, né? Dá, Basta dedicação, né? isso, Não tem jeito. dá. Basta. O ambiente ser É. propício àquilo também. Tem muita coisa que interfere, né? A sua facilidade para o idioma, o nível em que você já estava quando chega aqui, o tanto que você consegue interagir. Eu, por exemplo, toda vez que eu vim para cá estudar, né, a vida inteira enquanto aluna, eu sempre evitei ficar com brasileiros, estar em grupo de brasileiros, porque eu tinha a intenção de aprender o idioma. Então, foi uma coisa que eu evitei, né? Até, às vezes, alguns colegas que estudavam comigo vinham falar comigo em português, eu respondia em inglês. Então, parecia assim que eu era Que chata, né? focada. Aham, Que focada. aham. Nossas conversas no WhatsApp em inglês, pô. Uhum. Ela não fala com português. Sim, sim. Da hora. E você, aquela professora que você olha assim, uma pessoa, e tá fora de sala de aula, Uhum. também pega e fala assim, ela vem falar com você, professora, não sei o que, quero tirar uma dúvida você. Hi. Aí começa a falar com ela em inglês? Uhum. Show de bola. Normalmente, principalmente na escola, 99% do tempo em inglês. Né? Porque senão você não ajuda a pessoa. Você mesma está fazendo a pessoa perder o foco ali, a disciplina de tentar se esforçar e tudo mais. Vocês devem conhecer pessoas que moram aqui anos e não estão ainda Não estão falando inglês. falando Sim. inglês, né? Aham. Mas, claro, tudo depende também do que a pessoa quer. Tem gente que quer morar aqui, mas quer morar aqui. É isso. Quer viver essa experiência de morar aqui. Para essa pessoa não é importante falar um bom inglês. Se ela tiver um inglês para ela se comunicar, já é o suficiente. Né? Então, acho que isso também varia de pessoa para pessoa. Não dá para a gente julgar. Ah, você mora nos Estados Unidos e você não sabe falar inglês. Né? Depende. Por que você está aqui? Era para aprender inglês? Talvez fosse. Mas talvez não. Talvez você só quis morar num lugar melhor, você quis ter uma experiência internacional, você quis vir aqui trabalhar, juntar dinheiro. Sim. Então, cada pessoa vem para cá por uma razão. Sim, às vezes é um sonho morar. Isso. né? É. Então não dá pra julgar. Poder não. usar o celular na rua. Também é uma Às vezes boa alguém vantagem. mudou aqui para poder usar o celular na rua. Aham. E não é nem objetivo, às vezes, ficar também, né? Tipo assim, cada um, né? Não tem... Não dá pra falar do objetivo de outro. Sim, só não de dá, outro. né? Realmente. Não dá pra gente julgar, não dá pra falar esse tipo de coisa. Nossa, mora aqui, não fala inglês. Não, E porque... tem muita gente que faz isso, né? Sim. E tudo bem. É. Sabe uma coisa que uma vez deu também
uma leve discussão, assim, lá no nosso Instagram também, nos comentários, que acento, né, o nosso accent, tem a ver com fluência? Ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Não, coisa? eu falo até isso para os meus alunos. Muitos alunos ficam, ai, teacher, não gosto de falar, tem um sotaque muito, muito forte. Primeira coisa, todo mundo tem sotaque. Né? Até o americano. O americano que mora no norte fala diferente do que mora no sul, do que mora na parte central. Então, sotaque todo mundo tem. O que você não pode é falar errado. Né? Agora, você não pode pronunciar as palavras de maneira incorreta. Agora, ter sotaque, não tem problema nenhum ter sotaque. Todo mundo vai ter. Dentro do nosso país, dentro do Brasil, a mesma coisa. Quem mora no norte fala diferente de quem mora no sul, de quem mora no centro... Né? Então, o sotaque não é o problema, não vai te atrapalhar a aprender. Sotaque até eu diria que até um bônus, assim, né? Porque eu vejo os meninos aqui e quando eles falam, principalmente a Catherine que tá ali, ou a namorada do Dan, quando eles falam, ela fica, que bonitinho, tipo, pelo jeito que a pronúncia de Tem gente que falam gosta, e tem tudo gente que mais. acha sexy. Ah, é verdade. É verdade. É verdade. Não própria falei? americana já Eu confirmando falei. aqui. Sim, é isso Eu mesmo. falei, porque minhas alunas falam teacher, as alunas mulheres. Teacher, eu gosto de escutar brasileiro falando porque eu acho sexy. Ela hello my friend. Hello, my friend. Take a picture. Teacher, você tinha falado uma vez na sala, Você tinha falado uma vez na sala que, tipo assim, quando um brasileiro tá conversando, as pessoas que estão ouvindo lembram o sotaque de outro país, mas eu não lembro que país que era. França. Da França. Da Você França? acredita nisso? França. Sério? Muitos americanos falam isso, vocês podem perguntar para ela para ver o que ela acha. Não sei se ela acha isso também. Mas muitos americanos falam que quando escutam a gente falando português, eles acham que estamos falando francês. Ah, eu já Que vi soa parecido. É Eles verdade, dizem que soa parecido. Fala meio cantando, parece naquela entonação sobe Isso. e desce, né? também. Caraca, que doideira, Que né? doideira, É verdade, que eu já tinha escutado falar sobre isso também. Mas eu também tinha escutado uma vez falando de italiano, porque italiano também é um pouco parecido às palavras do, Sim, do sim. português também, né? Sim. Mas eu acho que é por isso, né? Pela entonação, né? Eu acho que a gente fala Talvez. e baixa. O timbre da voz, eu acho. Agora, nós brasileiros temos uma capacidade mental que talvez ninguém em nenhum país tenha e a gente não valoriza, a gente não percebe. Ai, já O fala logo. O ensino, o ensino no Brasil, ele é voltado para o pensar, né? Então, a gente desenvolve nos alunos habilidades de raciocínio. Então, o aluno brasileiro, ele aprende a comparar, analisar. Então, várias habilidades de raciocínio. Então, no que isso nos ajuda? Então, tem alguém falando espanhol na sala, a gente entende tudo. Por quê? Porque a gente faz analogia. Associação. Homem, claro. Tá na cara, não pode ser outra coisa, né? Você escuta mulher, óbvio. Né? Agora, uma pessoa de outro país, você fala homem, a pessoa pode falar espanhol. Você fala homem, ela, homem, hombre, yes, hombre. Caraca, é muito real isso. Então, você escuta alguém falando italiano, você consegue associar. Nossa, falou isso? Ah, não, ó, agora falou. Né? Será que porque o nosso país é tipo assim, a gente pega a cultura de vários lugares, a gente acaba estudando cultura de vários lugares, Eu a gente acho pega que isso? é a forma como a nossa educação se dá, que é uma educação voltada para o pensar, né? Para desenvolver interessante. essas habilidades de raciocínio. Interessante mesmo. É, porque se você for parar pra analisar, né, a gente acaba vendo que o brasileiro, ele conhece muito sobre o mundo, a gente acaba, né, tendo essa cultura de pensar e tal. O americano já não. O americano, ele conhece os Estados Unidos e os Estados Unidos. A gente é muito bem informado no Brasil. Vocês não têm noção. A gente é muito bem informado sem nem saber que é. A gente sabe o que acontece no mundo inteiro a todo momento. A gente assiste tudo ao vivo. É tudo transmitido ao vivo no nosso país. A gente sabe tudo. Quando a gente conversa aqui com pessoas de outros países, nem todo mundo
sabe o tanto de coisa que a gente sabe. Sim. Até porque a informação é muito cortada para alguns países. Isso. Né? Restrita, né? E a Restrita, gente exato. sabe sem saber que sabe. Nossa, Não é uma verdade. coisa assim, Nossa, já ai... ouvi falar. Você fica, né? Nossa, já ouvi falar. Pergunta lá na sala, quem é o presidente da Rússia? Ninguém sabe, só brasileiro. Verdade. Doideira, né? O que está acontecendo, não sei onde, ninguém sabe, só os brasileiros. Eu acho que o nosso país é muito bom em geografia também. Aham, É, aham. muito bom. Sim, Eu sim. vejo muito isso quando, tipo assim, eu tenho que falar alguma coisa sobre o Brasil. Uhum. Então eu começo a falar, falo, pô, sou de São Paulo, que não sei o quê, São Paulo é assim, assado, que não sei o quê, não sei o quê. Aí o pessoal, mas e a Amazônia? O pessoal acha que tá tendo... Aí, tipo assim, eu falo, pô, a Amazônia é longe pra caramba. eu Tem nunca fui na floresta Amazônia. perto da sua casa? É, tipo... Não, Eles aí perguntam tudo- bastante Todo isso. animal que tem no livro eu leio. Isso Aham. quando Me o pessoal pergunto, não fala. tem muito jaguar lá no Brasil? Tá ligado? Tipo, toda hora passa um na Toda minha hora frente. tem lá na minha rua. Não, isso quando o pessoal não fala que a capital também do Brasil é o Rio de Janeiro, né? Uhum. Rio, you're from Rio, you're from Rio. Aí a gente fica, meu Deus, mano, não sou, sabe? Tipo, o pessoal é Rio, São Paulo e Amazônia, né? E a Amazônia. E o Brasil é gigantesco, né? E até a parte de música, porque no Brasil a gente vive muito a cultura americana, né? Então, música verdade. que a gente escuta, série, filme. Então, a maioria de nós, né, brasileiros, nós conhecemos atores, cantores, a música, o cantor mais importante de tal época, a música, né? A gente escuta, a gente sabe, a gente não tem noção da quantidade de conhecimento que a gente tem. Agora eu te falo uma coisa. Imagina se a gente tivesse toda essa informação Uhum. e ainda tivesse a estrutura que os americanos têm aqui nas escolas. Aí não tinha e pra faculdade. ninguém. Não tinha pra ninguém. Não tinha. Porque, meu, é muito assim... A gente... Pô, eu estudei em escola pública, Aham. no ensino médio. E aí, no ensino médio, a gente, às vezes, pra quadra, não tinha uma cesta, ou às vezes não tinha alguma coisa no gol. Você vai nos high school aqui, eu até gaguejei, mano. Porque, tipo assim... Os caras são patrocinados É pela uma Nike, coisa começou por aí. monstruosa. O estádio É. da high school era o tamanho da minha escola. É. Sabe? Tipo, algo... quadro. Começa que Só o campo, exato, só o estádio. começa que o investimento em esporte já é desde que eles estão na escola. Então eles jogam como se fossem profissionais. É levado Isso. muito a sério. A minha filha fez high school aqui e ela falava: "Não vou fazer esporte aqui, porque aqui não dá para você fazer esporte só para você Por lazer. por lazer ou não, você tem que ser profissional, você tem que, senão você nem entra, não é nem aceito". Aham. Eu acho isso muito incrível. Assim. É muito legal. Eu acho isso Muito legal. E aí o pessoal fica, o Brasil não ganha nada nas Olimpíadas. Mano, o que o Brasil faz nas Olimpíadas é tirar leite de pedra, assim, né? Tipo, né? Com a estrutura que Com a tem. estrutura Sim. que tem. Quem não tá aqui não tem muita noção. A gente vê High School Musical, ou a gente vê um filme ou outro e tal. Mas é realmente isso, assim, igual a gente vê nos filmes. E não é em uma escola, é em todas as escolas. Em todas as escolas. Os Uma cara da- estrutura, assim, Surreal. muito Os caras boa. das Olimpíadas que tá lá, que tira uma medalha de prata lá, de alguma coisa assim, é o cara que, sei lá, tá trabalhando na fábrica. Não, e os corredores, quem metalúrgica, corre no é. Brasil, não tem nem tênis, corre na rua, corre na terra, Verdade. pra Tudo treinar. desnivelado. Aham. Prontinho pra torcer o pé ali, acontecer alguma coisa e acabar com toda a preparação dele durante meses, né? Eu acho que essa garra que o brasileiro tem, essa dedicação do brasileiro é uma coisa surpreendente, assim. Tipo, Até na parte de trabalho, né? Quem está aqui também brasileiro, que teve a oportunidade de trabalhar com pessoas de outros países, também acaba fazendo muita comparação. Porque para a gente, o trabalho, a gente tem uma seriedade muito grande, né? Com o nosso trabalho. Talvez o nosso trabalho seja mais importante do que a nossa família. Né? Muitas Se você vezes. está lá no Brasil, você não vai deixar de trabalhar por conta de um problema familiar. Né? Inclusive, até no Brasil a gente Até fala porque- que vida pessoal não pode interferir no trabalho. Exato. Até porque se você tiver um problema de família e você não for trabalhar por causa disso, você pode ter dois problemas Dois de problemas. família. Aham. E aí, financeira. a demissão, ou, enfim. Aí acaba- Ganhou mais um problema. Acaba virando dois Aham. problemas. mas eu acho que isso aí também já é, tipo, acho que o trabalho meio que dignifica, eu diria, a pessoa, tipo, ele olha, tipo, sabe, acho que até, sei lá, pelo próprio processo cultural também que o Brasil passou, eu acho que o trabalho é sabe, é tipo uma coisa muito, muito importante, Sim, assim, sabe? muito importante. Né? Mas vamos lá, agora, teacher,
Teacher. Teacher. Mó Teacher. fofinho ouvir falando teacher, né? Teacher. É, uma pessoa que tá querendo aprender inglês do zero. Ela tá Aham. do zero. Uhum. Quais são os primeiros passos ali? Ela, sei lá, um passo... Ela tá tentando aprender sozinha, pela internet. O que seria melhor ela começar, tipo, por filmes, por série, legenda com legenda, ou estudar conjugação verbal, ou só, sei lá, pegar aquelas aplicativos que só de conversação? Ou pra você, qual que seria a melhor estratégia, assim, pra uma pessoa que tá aprendendo? Se a pessoa for estudar sozinha, né, a primeira coisa que essa pessoa precisa saber é como ela aprende. Então, muita gente, quando começa a estudar, não tem essa noção. Porque, às vezes, o que eu falo para você não funciona, não se encaixa. Falo para você ler. Eu não aprendo lendo, eu aprendo escutando. Eu aprendo escrevendo. Né? Então, a primeira coisa, entende quem é você, como é que você aprende. Depois que você entendeu como é que você aprende, aí você vai buscar algo que se encaixe com a sua forma de aprender. Certo. Né? Então, começa daí. Mas, se a pessoa realmente vai estudar por conta própria, eu acho que ela pode, depois de entender, né, como é que aprende, como é que essa pessoa aprende, aí sim eu acho que tem que começar aprendendo a gramática mesmo, tempos verbais, tentando usar. Aprender vocabulário também é muito importante, né? Mas eu ainda acho que o ideal é ter um professor. Tá. Né? Porque o que o professor pode fazer por um aluno, né? Em termos de trazer uma metodologia que seja adequada. Minimizar os erros, eu acho também, né? Isso, né? Mas a Encurtar o importância, caminho, eu acho, a né? importância da metodologia na hora de ensinar e de ter já muita experiência, muita habilidade, saber como fazer, né? Então, acho que é uma coisa que ajuda muito. Então, podendo ter um professor, contratar um professor, fazer um curso. Hoje em dia tem... não é barato ainda estudar inglês, não vou falar que é barato, né? Sempre foi uma coisa que não é tão barata, mas hoje em dia tem algumas coisas, assim, um pouquinho mais acessíveis para as pessoas buscarem. Às vezes tem algumas plataformas onde você pode pagar um pouquinho menos e tem um professor online. Tem alguns cursos também que são mais acessíveis. Então, hoje em dia tem diferentes formas, né? Para você conseguir ter um professor. Porque um tempo atrás, para você ter um professor, era bem caro. Era bem caro. E das 4... Pegar o TOEFL aqui como exemplo, né? Que tem o listening, speaking, reading e... Qual que é o nome? Writing. O writing. Dessas 4, qual que você acha que é a mais difícil de aprender? Ou depende de pessoa? Eu vou te dizer que depende da pessoa, né? Tá. Porque a gente nasce com habilidades que são naturais. Então, tem pessoas que têm muita habilidade com a fala. Tem gente que tem muita habilidade com a escuta. Lembra o nosso colega aqui que ele estava contando? Ele entende tudo que ele escuta. Só que ele prefere responder em português, Sim. né? Então, Preguiçoso. cada pessoa tem uma habilidade. Tem gente que consegue escrever muito bem, sem precisar se esforçar tanto. Tem gente que para falar é uma coisa natural. Né? Aprendeu ali um pouquinho aqui, consegue já montar as frases e aí vai se aprimorando. Né? Tem gente que lê, entende tudo. Né? Tem gente que vai falar com americano, não consegue entender de jeito nenhum que a pessoa está falando. Né? Então, eu não acredito que tenha uma que seja mais difícil. Uma dessas habilidades que sejam mais difíceis do que as outras, não. É uma coisa que vem mesmo de... uma habilidade natural que a pessoa tem. Né? Isso. É verdade. Mas muita gente diz que o speaking talvez seja o que dá mais trabalho, né? Porque aí entram as questões psicológicas. Sim. Né? O medo, a vergonha. Eu acho que é o único que você age, né? Tipo assim, com interação com outras pessoas. Porque
o listening você só escuta. Uhum. Se você entendeu ou não, você pode falar, Aham, yeah. Aham. Que é o que acontece quando você chega aqui, né? É o que Todo acontece. mundo fala, os caras chegam, fala um monte de coisa. Você, yeah. Aí o cara, yes. Ok. Eu nem te perguntei nada. Tá ligado? E aí você responde, yeah. E aí o speaking talvez seja o que você tenha mais vergonha e o que você age, né? Então talvez seja o que dê mais travas na mente, são mais steps, né, a cumprir, assim, talvez. E uma dica aí pra você escutar, né, que eu até comentei, muita gente escuta um americano falando, não consegue entender. Uma dica é, desde que você começou a estudar inglês, que você decidiu que vai estudar inglês, tenha muito cuidado com pronúncia. Lembra, de novo, que eu disse que não tem problema você ter sotaque, mas a pronúncia tem que ser correta. Por quê? Quando você pronuncia de maneira incorreta, você cria no seu cérebro uma memória auditiva incorreta daquela palavra. Então, quando a pessoa fala com você, que você está escutando várias palavras juntas, se você tem uma memória auditiva incorreta, seu cérebro não reconhece. Então, a pessoa fala, você não entende nada. Por quê? Porque você tem uma memória incorreta daquela palavra. Olha, eu vou te dar um exemplo meu. Uhum. Pegando esse exemplo, a gente morou em Dublin, né? Eu e o sujeito ali. E aí... Viajados. E aí o que acontece? Eu nunca tive muita vergonha de falar, não. Uhum. Eu sempre falei tudo errado, mas eu sempre falei. Só que aí, entre esse ponto, eu tinha muita dificuldade de entender. Uhum. E às vezes até hoje, quando a pessoa fala muito rápido, eu falo, ei, calma aí, fala devagar. Então, talvez por esse motivo, por eu ter falado errado, pronunciado errado nas primeiras vezes, às vezes eu não entendo o que a pessoa quer me dizer. E quando ela fala mais devagarzinho, eu falo, é Aham. isso? Ah, tá, entendi. Sim, Então, olha aí, muito ó. provavelmente. Então já era pra eu estar muito melhor por culpa minha mesmo. Você sempre assim. Muito provavelmente. Mas às vezes não foi você. Às vezes você foi ensinado uma pronúncia errada, né? Que isso acontece Também. muito no Brasil. Tem muitas palavras que alunos brasileiros, quando chegam aqui, eles falam, teacher, peraí, não, fala de novo. O que você falou? Aí você repete, nossa, teacher, sempre me ensinaram essa palavra no Brasil dessa forma. Dessa forma. Né? Então tem Sim. muita... Eu tenho uma. Sabe por- Eu Sim. tenho uma que eu Deixa eu tava só até batendo com o Dan. Aham. Que era Island. Lembra? A gente ficou falando? Island? Island. É Island. Island. Ah, é Island? É Island. Não, é Island. Não, mas vocês estão falando tipo de ilha. Não falo S. Ah, não falou? Não falou, Island? tá vendo? Eu também achei que tinha mais. Fui falar pra ela, eu falei Island. Aham. Island? Ah, ela te corrigiu? Ah, então aí, ó, todos os Sim. brasileiros Sim. falam É isso uma palavra, errado. porque eu também aprendi. Como Ah. Island. Sim. Então, Tem eu- um eu- outro erro bem comum que é a palavra deles ou delas. T-H-E-I-R. Nossa. Muitos professores no Brasil ensinam they are. They are. Uhum. And it is there. There. Como se fosse there. Uhum. Nossa, eu quero entrar muito nessa pauta de praia, qualquer outro. Toda vez que eu vou falar. Toda vez que eu vou falar. Beach, praia, beach. eu Bitch fico. or bitch. Beach or bitch. Ou qualquer outro que a gente tava falando. Shit de planilha. Shit, shit. Que é S-H-E-E-T-S. Aham, né? Planilha. aham. Aí shit, que é merda. Uhum. E chip. De Esse- ovelha. E chip de. Chip. Mas tem algumas dessas aí que você falou que a pronúncia não muda. Aí Tem vai pelo essa. contexto, né? Aí é o problema Vai tá pelo no inglês. contexto. Aí eu vou dar em inglês. Vai Aí o pelo problema do inglês, contexto. que get significa 300 coisas e a gente tem que saber o que é. Right. É como se fosse um verbo coringa. É, De acordo com as combinações que você faz, pode ter um sentido diferente. Vamos entrar já nessa pauta, mas deixa eu só falar uma parada. Você acha que pra pessoa, tipo assim, ela não é fluente, mas ela se comunica bem e tal. O que é necessário pra ela é saber o maior número de vocabulários possíveis. E aí ela acaba se virando na conjugação verbal e tal, que as pessoas acabam entendendo, né? Eu Vocabulário acho é que o mais que importante. você tem que saber é o que faz parte do seu cotidiano. Às vezes as pessoas perdem tempo estudando coisas, estudando vocabulário que elas nunca vão usar. Né? Então, hoje em dia tem muito na internet, tem muita gente ensinando inglês que não é professor. Então, às vezes tem muito falante nativo
que porque é falante nativo, vai lá ensinar. E aí eles ensinam muitas coisas erradas, né? Uma delas, que lá no Brasil tem se falado muito agora, não sei se vocês estão sabendo disso. Então, tem muito falante nativo ensinando que você não pode, por exemplo, se alguém falar para você, how are you? Você não pode falar, I'm fine, que tá errado. Ah, Ok? eu já ouvi isso também. Eu Isso, já ouvi que isso. é errado. Aonde, Eu já né? vi um Não é vídeo no- errado. eu já vi um Isso. vídeo, É. E tem alguns desses professores, né, na internet dizendo muito que, nossa, você, toda vez que alguém pergunta para você como é que você tá, você responde da mesma forma? Não, ó, aqui eu tenho 20 outras formas que você pode responder. Na minha opinião, isso não existe. Pensa quando você fala português. Quando os seus amigos te falam oi, cada amigo não tem um jeito, aquele jeito que ele sempre fala oi pra você? Ou ele pensa assim, hoje eu falei oi, então amanhã eu vou falar olá, depois de amanhã eu vou falar e aí? Não existe isso. Sim. A forma que a gente fala é a nossa marca registrada, expressa a nossa personalidade. Ninguém fica variando na forma de falar oi. Você fala oi sempre do mesmo jeito. É bom você saber outras formas? É bom, mas não tem necessidade, né? não tem que mudar a forma de responder. Não tem. E aí, nisso, eu volto no que você me perguntou. Você precisa saber vocabulário que faz parte do seu dia a dia. Do que você conversa com o Vini? É de internet? Você tem que saber falar de internet. Que lugares você frequenta? Você vai no jiu-jitsu? Você tem que saber falar os termos lá que você precisa para o jiu-jitsu. Faz sentido. Faz total sentido. Descomplicando, né? Porque às vezes a gente pega aquela chuva de informação, quer aprender tudo ao mesmo tempo, não consegue aprender nada, e fica até frustrado e fala, putz, nunca vou aprender isso aqui, porque é muita coisa. E Sim. às vezes é passo a passo, né? Você aprende uma coisinha. E aquela parada também que a gente fica, né? Tipo, quando eu cheguei aqui a primeira vez... eu comentei sobre a Irlanda, porque na Irlanda é outro inglês. Ah, né? totalmente é diferente. outro inglês, totalmente Aham, diferente. aham. Então, muitas coisas que eu, às vezes, acabei pegando lá, aqui, os americanos falam diferente. Então, isso dá uma confusão na cabeça também. Mas, uma coisa que eu... É tipo assim, quando você vai perguntar, né? Por exemplo, how are you? Aí você fala, I'm good. Só que aí lá no Brasil, a gente aprende que o quê? Good é bom. E aí a gente pega e vai traduzir. Bom? Eu tô bom? Não, eu não tô bom. Eu tô bem. E aí a gente fala, não, não pode usar good. Só que aí já é um mito. Que cai por terra quando você chega aqui, quando o primeiro americano fala, I'm good, and you? Aí você fica, puta, mano. É que o que acontece? Falar I'm good é gramaticalmente incorreto, mas é aceitável. É uma forma Isso, informal. é aceitável. Entendi, Isso, é entendi. aceitável. Tem muita coisa que a gente fala em português que os linguistas hoje já não consideram mais como sendo erro. Então, entra exatamente aí essa pergunta que você fez. Correto é falar I'm well, mas todo mundo fala I'm good. É muito difícil escutar Muito alguém difícil falando, escutar well, alguém falando I'm well. Yeah, Aham. yeah. A cabeça... A cabeça vai, mas volta. É exato, meu. Então, tipo assim, quando a gente chega aqui, a gente quebra muita coisinha. Por exemplo, outra coisa também que eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu não entendi. A pessoa perguntou pra mim, how you doing? Aí eu tô fazendo? Como eu tô fazendo? Mas como eu tô fazendo o quê? Eu tô parado. E aí esse problema de traduzir também. Eu tive Esse é um o também problema de do... have a nice one. One o quê? Have a nice one. Aí eu juro que eu fiquei 5 minutos. Have a nice one. Have a nice one. Eu acho que eu falei Mas com por você. quê? Você me ligou. Você me Então, ligou. mas Eu por falei, quê? que é isso? Porque a gente pensa que tem que traduzir, né? Então, eu vou ter um bom... O quê? Vou ter um bom Vou ter um bom um? Aí você fica, Não, muitas vezes é só... É aquela estrutura, você entendeu, é o suficiente. Não tem que traduzir palavra por palavra. Até porque nunca vai fazer sentido. Quer dizer, a maioria das vezes não vai fazer A sentido. maioria das vezes não vai dar muito certo. Vamos entrar agora nas palavras? Na diferença? Vamos. Quando eu tenho que falar do Brasil, eu tenho que falar. Eu falo, o Brasil tem muitas praias. Aí eu fico. Calma aí. É uma palavra perigosa. Então se eu falar errado, me desculpa. Aí toda vez eu fico. Aí eu respiro, falo. Brasil have a lot of beer. Aí deixa todo mundo completar. Mas, na verdade, a palavra praia, ela é mais fácil para pronunciar.
Mas ela quer Bitch. confunde. que é bitch. Então, mas ela confunde. Essa é a mais fácil. O palavrão é que é mais difícil. Você tem que mudar um pouquinho, né? Você tem que falar bitch, Bitch. bitch. Mas é que ela Mas confunde. a aí palavra você- bitch De onde vai? sai fácil. E Sai fácil. a outra, there are, Uhum. e tem mais uma. Qual que é? Ajuda aí. There are, e a outra que é? Like possessive. Like over there versus like, oh, it's their Oh, computer. there, yeah. There, There Essa é are. aquela que eu falei pra vocês there, antes. they are, There. there. Like a location versus the possession. Aham. Yeah, Yes. aham. And then the contraction of they are. Isso. Sim. O there Aham. lá, o there, que ela Isso. falou, e o they are. Só que aí A- eles falam que é junto. Isso. A pronúncia não tem diferença. É a mesma pronúncia. Inclusive, essa que ela está falando, possession, é aquela que eu te falei no começo, que muitos professores de inglês no Brasil ensinam they are, ao invés de there. Uhum. É isso mesmo. eu Que é aprendi they are. T-H-E-I-R. T-H-E-I-R, que significa deles ou delas. Posse. Ok? Então é there. There. É a mesma pronúncia. Essas três que você mencionou agora, as três têm exatamente a mesma pronúncia. Aí vai entrar o contexto para te ajudar a entender do que está falando. É. Sim. Então, Aí essa, tu te vira pra entender. você que tá chegando agora aí, se vira. É porque às vezes a gente fica com essa ideia de que são palavras diferentes, tem que ter alguma coisa de diferente. Não, nem sempre tem. Às vezes a pronúncia é realmente exatamente igual. Eu fico pensando em português também, algumas palavras que são, tipo assim, que ela serve pra duas coisas diferentes, Isso, opostas. meia. E. Meia. É. Meia, metade. Meia que você põe no seu pé. Tem aí, tipo assim, você começa Manga. a comparar e falar, Manga da blusa, a fruta que você come. É mesmo. Tem algumas, na verdade. Tem, né? tem bastante. Tem Caraca. bastante. A Tô mesma falando, olha eu expressão. pensando já indo longe. porque já. você calça o sapato e. Porque você calça o sapato E bota. E veste e a veste a calça. calça. Devia ser o oposto, tá ligado? É Mas não verdade. faz sentido, porque é língua, né? Aham, Tipo, aham. tem coisas que não são pra fazer sentido. Sim, é o que sim. é, né? É. E tem muita coisa que é regional, né? Também. Sim. Que numa região se fala, na outra não. Eu vi que o pessoal fala acho que é da Carolina do Norte. Eu acho que eles têm um idioma próprio deles. Ah, é? Da Carolina do Norte. Tipo assim, é um tipo de um inglês, mas é uma coisa mais local ali, não sei se é uma coisa mais, sei lá, mais indígena ali, não sei, sabe? E o próprio inglês deles também já é bem diferente, né? Bem puxado. Bem ríspido. É igual, tipo, você vai pegar o inglês australiano, por exemplo. O que vocês acham dela falando? Ela tem inglês de filme. É. De o quê? De filme? De filme. porque é bem claro, É. né? Ela falando Mas é é bem porque ela é claro. professora. E ela fala né? rápido. Ela é professora, então Mas ela eu tem acho que ela costume. fala rápido. Quando ela tá falando com a gente, assim. Normal, é meio que automático. Aham. Aí quando a gente fala um pouquinho mais devagar, aí ela fala um pouquinho mais devagar, aí dá pra entender rápido. Aí dá pra entender de boa. Às vezes ela fala rápido. E é tipo automático, eu acredito. Depende. Eu acho que ela fala rápido com o Vitinho. Mas, tipo assim, quando ela tá falando comigo, só eu e ela já... Acho que por ser professora, eu acho que isso já torna mais É. automático. Você não pensa, né? Tipo, tem que falar devagar com ele. Não, Você... eu já falo devagar. É. Já é um hábito. Já ficou, Tanto né? que muitos alunos falam, não, eu quero estudar com ela porque ela fala mais devagar. Não sei se você já escutou isso lá na escola. É. Sabe um erro que eu percebo em mim mesmo? Eu quero falar rápido, porque eu em português falo rápido, Aham. e aí quero falar rápido em inglês também. E erro. Aí eu falo, meu Deus do céu, velho. Fala devagar. Não precisa falar rápido. É, Todo exato. mundo tem essa ideia na cabeça de que precisa falar rápido. É porque é não bonito, precisa. né? Uma Parece pessoa que falando... a gente fala, quando a gente fala rápido. Quando- É, porque se É, a gente erra alguma não, coisa, ele já é. passou por cima. Já passou por cima e foi embora. Mas se você for parar pra pensar, até os caras que dão palestras, né? Que tem um bom... Uma boa dicção. Uma boa Uma boa dicção. dicção, oratória, Tem uma boa oratória. eles Isso, era a falam palavra. de forma Eles falam mais devagar. pausada. sim. É, Eles forma não... mais pausada. É porque a gente, É que a tipo gente assim, quer meter o louco. é porque a gente... É. A gente acaba vendo o pessoal na rua e a gente Aham. quer falar igual aquele cara ali, aí a gente pega e quer falar rápido. E aí sempre dá errado. Aham, Porque aham. a cabeça ainda não tá Igual aquele, fluida, né? igual aquele cara que nasceu aqui. Vem falar. Vem fazer a pergunta. Quer falar igual aquele cara que nasceu aqui, né? É, E viveu falando inglês. Você quer ir lá pro centro de LA e quer falar igual os caras que cresceu em Los Angeles lá, falando cheio de slang. Igual os negão vai falar comigo, né?
Exato. Inclusive, faltou... Uma pauta que eu queria trazer aqui, que nem eu tô namorando, minha namorada é americana, a gente tá morando junto. E às vezes... Fancy! E às vezes no dia eu acabo nem falando português, tipo, só inglês mesmo. E aí queria saber se essa, tipo, essa interação que você só fica só no inglês, às vezes pode atrapalhar seu português também. Nossa, boa Tipo, pergunta. no futuro, se você ficar muito tempo nisso, às vezes pode atrapalhar no seu português. Porque teve um convidado que veio, o Luiz, Pode sim. que ele falou que com o tempo ele tá morando 8 anos, 8 é casado. Aham, E aí ele só fala inglês também, já faz muito tempo que ele tá aqui. aham. E ele falou que agora o inglês dele tá melhor que o português. Sim, sim. Isso é uma realidade. Boa pergunta, Pivete. É, ótima pergunta. É uma realidade e o que que acontece? Quando a gente está aprendendo uma segunda língua, o que que a gente quer? A gente quer construir no nosso cérebro uma linha de raciocínio em inglês sólida e consistente, tanto quanto a da nossa primeira língua, né? Então, quando você está o tempo inteiro só usando o inglês, e aí você tem essa linha de raciocínio, seu pensamento muito bem estruturado, muito bem sólido, né, em inglês, e você fala e usa isso o tempo inteiro, o seu cérebro passa a responder a isso, ao inglês. Então, é aquela história que todo mundo fala. Ah, o brasileiro que morou no Brasil a vida inteira, tá 1 ano só nos Estados Unidos e fica assim, ai, como é que é o nome disso? Eu não lembro. Ai, como é que é o nome daquilo? Eu não lembro. É uma realidade. Por quê? Se você tá só pensando em inglês, seu cérebro te responde em inglês. Então, você olha para um objeto, o nome vem em inglês para você, não vem em português. Então, é por isso que você fica, nossa, como que é isso? Como que fala isso mesmo em português? Não lembro. Né? Não é porque você está esquecendo o português. Não, porque seu cérebro está no automático para o inglês. Então, ele traz tudo para você em inglês, não traz em português. Sim. O Então, cérebro, ele sempre deixa mais fácil, prático. acessível Isso. o que você está acostumado, né? E vai Isso. engavetando o português. Que é até uma recomendação que eu dou para os meus alunos. Não pensa a frase em português primeiro. Começa pensando em inglês, que você vai ver que seu cérebro vai trazer para você vocabulário que você nem lembra que você sabia. Que tá lá em algum lugar gravado. Sim. Né? Eu percebo isso quando, tipo assim, aqui em casa só tem brasileiro. Então a gente fala muito português. Mas aí se eu fico 2 dias conversando só em inglês, no 3º dia eu tô muito mais fluido. E aí depois volta pro português e vai pro inglês de novo. E tem dia que a gente acorda e vai falar inglês, sai tudo E não tropeçado. consegue, né? Até com a teacher acontece isso. Tem Sai dia tudo que- embolado. tem dia Nossa, que é noite. hoje, meu inglês, ó. O inglês do o inglês ficou na cama. O inglês não quis sair da cama. Não veio comigo Preguiçoso hoje, meu inglês. Porque às vezes o cérebro tá mais lento, né? Naquele dia. Sim. E o estímulo que você tá dando muito estímulo em português, né? Às vezes é o que acontece também com o brasileiro que tá aqui há muito tempo, né? Como a gente tinha comentado. O ciclo social dele é só brasileiros. Então ele não usa o inglês, ele não precisa do inglês. E a cabeça é aquilo, ela não vai querer armazenar informações, gastar estímulos pra tipo, uma coisa que não vê vantagem, Sim. talvez. Que não tem tanta Não necessidade. tem necessidade, justamente. Assim, possível sempre né? Mas dá pra aprender 2 línguas ao mesmo tempo? Ou é muita loucura? Olha, dá, mas assim, É muita loucura. eu vou dar minha opinião pessoal, por tá? favor. Eu acho muita loucura. Muita loucura. Dando aula de português aqui nos Estados Unidos, eu dou aula de português numa escola de idiomas aqui. Eles ensinam até todas as línguas que vocês imaginarem, eles têm professores lá ensinando. E eu tinha uma aluna indiana que ela estava aprendendo português e espanhol ao mesmo tempo. Ela já falava 5 línguas diferentes e ela estava estudando português e espanhol ao mesmo tempo, porque ela achou que é parecido, que ia ser vantajoso, né, para ela. Se enrolou, né? E aí, por serem muito parecidas, mas ao mesmo tempo diferentes, ela começou a ter problema. Confusão. Confusão. Deu tchutchu. Isso, né? Algo do gênero. Eu
eu não recomendo. Eu acho que pode ser que uma pessoa específica vá ter mais facilidade ou, não sei, consegue organizar ali o cérebro de uma forma que consiga fazer isso. Nossa, que Eu inveja. acho muito complicado. Eu não consigo tem nem gente que- lavar a roupa e cozinhar ao mesmo tempo. Eu não Imagina aprender consigo duas línguas. respirar Isso aí é TDAH, e então, caminhar. isso é outra coisa. Eu não consigo respirar e caminhar. Se eu não estou brincando. Se eu estou mandando mensagem, digitando, não fala comigo. Que eu Impossível. erro Tem que se tudo. concentrar. Tem que concentrar. A gente sofre com algumas coisas É, parecidas é. aqui em casa. Eu e ele É, principalmente. sim, é complicado. Essa cabeça aqui não para de pensar em momento algum, meu. A cabeça fica a milhão. Mas tem gente que tem uma predisposição também pra... Tem gente que tem muita facilidade. Porque, pô, É eu uma tenho... habilidade natural. Eu tenho uns amigos que eles aprenderam inglês, tipo assim, no Brasil e falam, pô, não sei, talvez com o filme, com o jogo, não sei. Tipo assim, ele realmente não sabe como ele Eu aprendeu inglês. recebo Ele aprendeu. muitos adolescentes hoje em dia que falam, já se comunicam muito bem só por conta de jogar. De jogos, né? Muitos Eu tive adolescentes chegam pra mim assim. Eu tive um tem uns professor amigos no Brasil de inglês que ele falou, eu aprendi inglês jogando videogame. Falei, como assim? É. Tipo assim, eu era novinho. Eu falei, como assim? Impossível. Tá? Para de É. mentir. Foi exatamente o Sim. que eu falei pra ele. Eu não- No Brasil, eu coordenava programa bilíngue, em escola bilíngue, e a maioria dos meus professores lá no programa bilíngue não se pode falar português, né? O tempo inteiro a aula é em inglês. Então, a pessoa tinha que ter um bom inglês. A maioria dos meus professores lá, ninguém estudou fora. Aprenderam inglês morando no Brasil. Brabos, tá? Aham. Isso Bravos. Uhum. isso é puxado, porque... Ainda mais um lugar, tipo assim, onde que não... Você não tem estímulos, né, pra Aham. aprender inglês, né? Tipo Sim. Você não tem contato, né? por que eu vou aprender inglês? Tudo bem, pô, uma boa profissão, pra melhorar, subir de nível, beleza, mas Pra tem passar gente de que... nível no jogo, mano. Você entendeu? Aí sim, aí todo mundo aprende. Aí todo É tudo por aprende. estímulo também, né? Tudo é por um Aham. objetivo, né? Ah. Tipo, você mostrar pra sua cabeça por que você quer aquilo, né? É. Ter aquela meta clara. Eu vi um vídeo um tempo atrás no Instagram de um menino que ele tava se formando na faculdade, e aí a mulher lá anunciando assim, ele já fala não sei quantas línguas, ele foi pra Espanha em 3 meses e aprendeu mais uma nova língua em 3 meses, Aham. voltou fluente das férias. Menino. Eu falei, meu, como assim? Como que ele, tipo assim, já falava 5 Tô línguas e aqui mais ralando eu tô pra aqui conseguir ralando. aprender o inglês. Exatamente. Aham. Então, tipo assim, isso é muito doido. Eu acho que deve ser uma predisposição mesmo. porque, Sim, meu, sim. É, não tem. sem dúvida. Eu tô aqui 24 anos pra aprender uma língua nova. Sem E tá dúvida. difícil. Tá capengando. É uma coisa curiosa, engraçada. Tenho, às vezes, alunos, né? Claro que sempre brasileiros, que falam, ai, teacher, não consigo falar. Ai, tenho muita vergonha. Aqui na sala, todo mundo fala super bem. E aí eu falo assim, todo mundo aqui fala super bem. Todo mundo fala super bem, só eu que não. Olha, essa pessoa, né, fulano, fala muito bem. Aí eu falo assim, olha, ninguém aqui na sala fala bem. muito bem. O fulano que você acha que fala super bem, o porquê você acha que ele fala super bem? Porque ele não tem vergonha. Ele é convicto no que ele fala. Né? Isso, então ele fala, não tá nem aí, e o que tem vergonha fica achando que aquela pessoa tem o melhor inglês do mundo. Tá até pensando, teacher, por que essa pessoa tá aqui no level 3? Não tá lá no level 5? Sim. Teve uma coisa. No dia que eu te busquei no aeroporto, não lembro se você fala disso. Não lembro se você lembra disso. Eu fui buscar ele no aeroporto e a gente Foi quando teve eu cheguei que. ou foi quando Foi no voltei? dia que você chegou. Foi no dia que você chegou. Aí eu fui buscar ele no aeroporto e a gente foi dar um tour ali em LA, em Aham. Hollywood e tal. E aí ele falou, caramba, Gui, seu inglês tá bom, hein? Eu falei, tá doido? Você lembra disso? Você não lembra? Ele falou assim, mano, eu vejo você conversando já, você, pô, tá com inglês bonzão e tal, caramba. Ficar do seu jeito, assim. Eu olhei pra ele e falei, não tô não, mano. Não tô com inglês bom ainda, não. Eu me viro, eu não tenho muita vergonha, eu me viro e tal. E aí... Mas são essas pessoas que aprendem. Mas aí, o que ficou na minha cabeça foi, tipo assim, O parâmetro. por ele tá só um stepzinho abaixo de mim, ele vê eu falando um pouquinho melhor que ele, já acha que eu falo muito Que é o melhor. máximo. Mas sabe, eu acho que é a convicção da forma que você fala. Porque eu acho que é pra isso pra tudo. Se você for contar uma mentira, se você mostrar o que você não é,
Você não vende uma coisa pelo produto, você vende a coisa porque você acha que aquele produto funciona. Exatamente. Então, se você tem convicção no que você fala, não, você falar e blum, e fala, todo mundo vai olhar e falar, nossa, ele fala bem. Por mais que ele esteja falando uma puta da mentira ou falando tudo errado. Ou Você Todo acredita. mundo vai falar, fala, nossa, eu Você acho que é a acredita. convicção do quando você tá falando. Né? Sim, vai Tem ser. gente que fala errado com convicção. Sim. E vai questionar pra ver. Corrige os outros. Ainda corrige os outros. Sim. Então, Mas- aponta o erro aí. Não, o principal é que não tem problema, porque o erro faz parte do processo de Exato. aprendizagem. Você vai falar errado até que você conserte isso, né? Até que você aprenda melhor, até que você tenha um domínio maior da língua. Vai ter que falar errado, vai passar por isso. Lembra quando a gente aprende a falar? Primeiro a gente fala uma palavra só, errada, né? Você quer água, você fala água. Depois você fala nenê, água, quer, né? Até que você vai montando a sua frase. É claro que já tendo como base uma primeira língua, você não vai falar assim de forma tão quebrada, né? Como quando você aprende pela primeira vez. Mas você vai falar de uma Lapidando. forma... E você vai falar de uma forma mais infantilizada no começo, as frases vão ser muito simples, né? Até que você vai tendo mais domínio e vai sofisticando um pouquinho mais. A confusão é o primeiro step Uhum. para o desenvolvimento, né? Para o aprendizado. Teacher, eu vou sempre ficar no teacher. Vocês vão ficar me zoando. Ah, então deixa eu contar uma coisa do teacher primeiro, antes de você continuar. Aí ela fala, e é ela- errado. É errado, mas ela já me falou. É já. errado. É errado? É errado. Não, não é errado. Tá. É que Apelido todo, carinhoso. isso, em todos os países, as pessoas chamam os professores de professores. Sim. As pessoas falam, professor, professora. Os americanos não. Os americanos chamam os professores de Mr., Mrs. E o sobrenome. Isso. Então, aqui, muitos anos atrás... Ela falou que é tipo grosso você chamar Isso. de professor Like they aqui. don't know your name. Yes. Aham. Sério? You're e eu right. mandando e-mail hoje pro meu professor. Hi, professor. Não, mas professor, tudo bem. Professor, tudo bem? Professor, tudo Ah, bem. tá. Isso, mas o teacher, não. Então, eu estudando aqui, anos atrás, nem sei quantos anos atrás, uma professora, então todos os alunos de todo mundo de outros países se referem aos professores como professor. Então, todo mundo, teacher, teacher. E ela sempre corrigindo, sempre corrigindo. Chegou um dia que ela falou, chega, ninguém mais aqui me chama de teacher. Vocês gostariam que eu ficasse chamando vocês pelo nome da sua profissão? Ô engenheiro, vem aqui, ô motoboy, vem aqui, ô não sei o quê. Caraca, ela deu uma dura na sala toda. Aí todo mundo parou pra pensar, nossa, é mesmo, a gente tá chamando ela pelo nome da profissão, né? Aham. Mas 5 minutos depois, todo mundo tava teacher de novo. Teacher. Eu desisto. É porque no Brasil a gente também é ensinado a chamar de teacher, né? Exato. Porque quando eu cheguei aqui na faculdade, eu lembro que eu fui falar com o professor e eu falei Aham. assim... como que é o nome do professor mesmo? Eu perguntei em inglês, né? Aham. Qual que é o nome do teacher? Aí ele falou assim, não chama de teacher, chama de professor. Uhum. Aí eu falei assim, oxe, mas professor é professor? Em inglês, em espanhol, em português, em inglês? Aí ele pegou e falou assim, aí o meu amigo falou, não, chama de professor, vai lá. Aí eu peguei e fui e tal, aí depois eu falei, professor, professor. E eu achava que o professor era só o professor de college, não todos os professores. Eu acabei de descobrir que não, que eu tava errado. E eu não fazia ideia disso. Normalmente, para você chamar, né, de professor, normalmente é college ou nível universitário, Ah, então não tô errado. né? Não, não tá. Ah, tá, eu achei que eu tava errado. Você não chama o professor de escola regular de professor. Entendeu? Você chama de Mr. Or É, Miss. mister, entendi. mister. Chama pelo nome. Fala tipo Miss, que nem ela, Miss Rush. Miss Aham. Rush, ok. E o sobrenome, né? Que também é outro erro que, às vezes, Chama pelo brasileiro... primeiro nome, né? Porque o que a gente faz, né? A gente sempre tem como base a nossa língua. Então, no Brasil, a gente fala senhor Vinícius, né? Senhor João. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Falar mister e o primeiro nome. nome. Não, tem que ser com o sobrenome. Porque o sobrenome vem Inglês. primeiro, né? Aham. Em inglês é senhor, senhora e o sobrenome, não o muito- primeiro nome. é uma- Desbloqueando as travinhas aí da cabeça. E aqui fazendo trevo a cabeça. Aham. Mas é muito interessante. Como é que você Culturalmente, entende isso? Você
Porque eu fico, tipo assim, na minha cabeça já virou, tipo, uma coisa, tipo, mais próxima, mais carinhoso. Tipo, teacher. Sim, mas isso estando convivendo mesmo, né? Tendo contato com o idioma, você vai aprendendo o uso da língua, né? Porque tem a parte cultural. Não adianta só você aprender o idioma, você tem que conhecer também a parte cultural. Isso é uma questão cultural, de não chamar de teacher, de chamar de senhor, senhora e o sobrenome, não o primeiro nome, né? De que quando é o professor universitário é professor, né? Então, essas coisas você vai aprendendo, conforme você vai aprendendo idioma, você vai também conhecendo a parte cultural. Lapidando, né? Sim, total. É. E hoje, uma dica assim, uma dica importante pra quem quer aprender o inglês ou alguma outra língua, a imersão total, você diria? Imersão total, né? Então vamos pensar o que seria essa imersão total. Vixe, Porque muita gente que vem pra cá pensa estar em imersão total. Sim. Aí vive assim, ó. Do jeito que a gente tá. Total. Aí Uma falou, americana e 15 brasileiros. Olha, o que eu recomendo é muita interação, né? Se você puder, se você tiver essa oportunidade de ir para um país, estudar o idioma, um país que fale o idioma, e você puder fazer essa imersão, você puder estar lá e interagir o tempo inteiro só com o idioma, claro que isso acelera o seu processo de aprendizagem. Mas você pode aprender também no seu país, né? Você não precisa necessariamente ir para outro país. Tudo depende do que você quer alcançar. Se você conseguir uma forma de você estudar no seu país, onde você consiga interagir o tempo inteiro com o idioma, assistindo série, assistindo filme, tentando falar sozinho. Quem aprende inglês fala muito sozinho, né? Fala, você mesmo responde. Seguindo pessoas no Instagram, no YouTube, que falam de temas que você gosta, de assuntos que você goste, em inglês. Interagir com a língua. Eu costumo falar para os meus alunos que aprender inglês é um estilo de vida. Porque é uma coisa que tem que fazer parte da sua vida. Não é uma coisa que, agora eu vou estudar inglês. Estudou, acabou meu momento em inglês. Não. É um estilo de vida, tem que fazer parte da sua vida cotidiana, você tem que estar interagindo o tempo inteiro. Quem estuda inglês, quando está pensando o que vai fazer na semana, tem que pensar em inglês. Quando vai anotar lá na agenda o que tem que fazer, tem que anotar em inglês. Quando parou, tá no médico esperando, não tem nada para fazer, tem que olhar. Será que eu sei o nome de tudo que está aqui? Como é que fala janela? Como é que fala teto? Como é que fala... Né? Você tem que ficar o tempo inteiro nessa interação. Se você não tiver essa interação o tempo inteiro, cotidiana, com o idioma, demora mais tempo para você aprender. Não que você não aprenda, mas demora mais tempo. Sim. É o que acontece geralmente, tipo assim, a gente estuda 4, 5 anos, né? Numa escola de idiomas. Vai 2 vezes na semana, durante 4 horas, sei lá, tipo, vai de segunda e quinta. E, tipo assim, entre segunda e quinta já ficou um gap ali e você já nem lembra mais o que aconteceu. Isso. Aí você estuda quinta até segunda-feira, já ficou... No Brasil eu fazia a aula de sábado. E aí era double, né? De vez de fazer terça e quinta, eu fazia de sábado. E era double. E as atividades tinha que fazer durante a semana. Eu fazia sexta-noite, de madrugada às vezes, depois que eu chegava em casa do rolê, pra entregar no sábado. Isso é um ponto. E eu ficava uma semana sem praticar. Sim, sim. Foi um dia jogado fora. Assim, Mas a maioria, essa é a realidade da maioria das pessoas. Isso é um ponto muito bom, porque, tipo assim, eu tava fazendo inglês no Brasil e era o inglês pós-expediente de trabalho. Então, ou seja, eu já tinha feito milhares de outras coisas, já feito faculdade, tinha trabalhado o dia inteiro, resolvido um monte de problemas. E aí, de noite, eu ia pra escola de inglês. Eu já morto, quebrado, cansado. Minha cabeça já não funcionava direito, porque eu passei o dia inteiro prestando atenção no trabalho. E aí eu tava lá. Aí você ficava ali, tipo, a cabeça... Você tá ali, mas a cabeça não tá ali. Cabeça viajando em outro lugar. E eu acho que isso também já seria uma forma, tipo, de, tipo, uma barreira ali, né? Porque você tá lá, ela começa a falar, te faz uma pergunta, você, putz, não tem ideia.
Aí você começa, nossa, eu acho que isso não é pra mim. Eu acho que... Aí já sabe? vem a mente. É, Mas, hoje- Vini, isso é como fazer exercício físico. Tem gente que prefere fazer de manhã, tem gente que na hora do almoço, tem gente que à noite. Né? Tem gente que, mesmo trabalhando o dia inteiro, prefere fazer exercício físico à noite. Então, o inglês é a mesma coisa. Quando que você funciona melhor? Você estaria mais aberto, mais tranquilo para aprender? De manhã? Na hora do Até porque o almoço? À cérebro é um noite? músculo De final de também, né? semana? Uhum. É exercitar De um final de músculo. semana? Né? Uhum. Você veio pra cá também, né, pra aprender inglês e tal. Eu queria saber assim, você já passou um perrengue, tipo, sem saber falar inglês? Ou você já chegou aqui tendo uma base legal? Eu cheguei tendo uma base boa, mas sempre tem algum perrengue, né? Eu Tem algum tenho... bom? Não sei se é bom, mas eu tenho uma história que eu passava no drive-thru e eu pedia sempre um lanche e eu pedia um suco de laranja. Tá. E ninguém nunca entendia. E aí eu falava, né? Eu quero a cheeseburger. E aí eu falava, eu vou falar mais ou menos como eu falava. Orange juice. Orange juice. Então eu falava isso toda vez. E a pessoa do outro lado ficava, what? What? Yes, can you Naqueles repeat? radinho Yes. velho ainda. Aham. Eu tô tentando entender o erro, hein? O Vinícius, eu falo assim, tá errado. E aí eu falei um dia para um professor na escola, né? Professor, toda vez que eu vou pedir, né, um suco de laranja, ninguém me entende e tal, bababá. Ele falou, melhora a sua pronúncia, né, do orange juice, melhora a sua pronúncia, mas não é só isso. É que ninguém aqui pede suco. Então, quando você pede suco, eles ficam pensando, o que essa pessoa tá falando? Nossa, Né? é verdade. Aqui é só Entra refrigerante. isso, entra a questão do sotaque, tudo que atrapalha a pessoa entender e a não expectativa, né? A pessoa não estava esperando escutar isso também. Caraca, Aham. pode crer. Uhum. Pergunta? Não, fala aqui. Só um minutinho, gente, vou no banheiro. Uhum. Teacher, eu vou continuar com o teacher, não Aham. vai sair nunca. Não, meu nome para você é teacher. É, meu nome, seu nome é Aham. teacher. A gente tava falando de dicas, né? Aham. Eu acredito que, tipo assim, o inglês, ele tem... Não só o inglês, mas eu acho que tudo que você tá aprendendo, ele tem um efeito platô ali, né? Onde você tem aquela curva de aprendizado e depois você meio que estaciona. Isso é uma coisa, sei lá, depende muito do nível, depende muito da pessoa. E quando eu chego nesse efeito platô, o que eu faço para sair dele? Vini, normalmente o nível intermediário é o nível que toma mais tempo, né? Para a pessoa sair dele. Então, acho Porque eu que sinto que eu tô muito nisso. Isso e por quê? Porque é um nível onde você vai aprender tudo que é mais importante. E entre aprender tudo que é mais importante para você realmente entender o idioma e usar de forma confortável, né? Nesse momento, fica aquele embate de muita informação e talvez não tanto domínio. Por exemplo, todo mundo que aprende present perfect leva tempo para conseguir usar, né? Na realidade. Por quê? Porque falta o controle do idioma. Então, você precisa ter um certo controle para você passar a usar alguns tempos verbais, algumas estruturas, né, da língua. Então, leva um tempo para você conseguir fazer isso. É natural, de novo, é parte do aprendizado, você deslanchar, depois caminhar um pouquinho sem tantas alterações, mas porque é o momento que você está pegando muita coisa, absorvendo muita coisa, entendendo tudo aquilo que você aprendeu e tentando colocar em prática, né? Quando a gente aprende inglês, além de você passar por essa etapa, tem algo mais que acontece, né, com a gente, que você aprendeu a falar inglês, agora você tem um bom domínio, mas você não consegue expressar o seu verdadeiro eu. Você pensa, mas na minha língua eu não falo assim.
Nossa, Eu tudo não da hora. falaria assim, eu não sou assim, eu sou mais divertido, eu sou mais engraçado. Aham, é outra É. personalidade, eu não sou essa pessoa aqui. Então, tem várias fases, na verdade, que a pessoa passa durante o aprendizado, até que lá no final ela consiga, através da fala dela, realmente representar e mostrar para as pessoas quem ela é. Sim, é exatamente o que eu penso. Eu falo assim, eu só vou me considerar, tipo assim, falando inglês mesmo, quando eu conseguir falar o que eu quiser, quando eu Isso. conseguir ser eu, fazer... Quando todas as minhas piadas Quando as que eu piadinhas faço Mas- em português fizerem eu sentido em consigo inglês. Mas fazer será em que inglês. esse nível chega? Tipo assim, de você... Tem que chegar, Vinícius, não é Chega. possível, De Vinícius. você, Chega. tipo assim, Não me você desanima falar... não, Vinícius. Não, porque eu vejo até os meninos, pô, os moleques sofrem... A gente vê o inglês dos moleques, É muito bom, Mas E- eu sofro e os- com isso que ela falou. Você sofre com isso? Aí, ó. mas não tem jeito, né? É até chegar num certo nível que... Mas às vezes eu vou falar, eu falo, tipo, ixi, eu falei, sei lá, eu falei meio... Melhor ficar quieto. Eu falei, tipo assim, agora eu falei muito playboyzinho, agora eu falei muito criança, agora eu falei, pô, eu não sou nenhum dos dois, tipo, eu quero falar do meu jeito. E Isso, muita gente se queixa disso. Ah, parece que eu tô muito... Eu falo de uma forma muito infantilizada, né? Minhas frases são muito simples. Eu não falaria assim. Eu sou uma pessoa que quando eu vou falar me comunico muito bem, né? Então, Sim. você precisa alcançar esse nível onde você consiga mostrar quem você é. E Ainda o que mais fazer? em rolê, né, também. Você vai pra um rolê, vai na noite ali e tal, aí você quer fazer uma gracinha, não Falta consegue. vocabulário. Falta tudo. Falta vocabulário para fazer um gracejo. Aí a gente faz as graças do nosso estilo. Os meninos aqui já... O veio... Os meninos aqui não sabem o que falar, não sabem o que pronunciar, né? Aí quer fazer uma graça, tacou um negócio no pé, I'm sorry, foi pegar e aí começou a conversar. Porque é o jeito de às vezes chegar, né? Porque não tem o que fazer, não sabe ela fazer. tropeçou, né? Não sabe abordar fazendo uma graça, excuse me. É isso. Cada é o jeito- um usa o recurso que Usa o tem. recurso que tem. O que fazer pra sair desse efeito platô ali, tipo assim, o que a mais eu posso fazer pra sair dessa linha, sabe, que eu tô agora? Isso é muito pessoal, vai variar muito de pessoa para pessoa. Né? Então, para algumas pessoas, o recomendado seria tentar falar mais, tentar usar mais o idioma. Né? Para outra pessoa, talvez o que esteja faltando é estudo mesmo, sistematizado. Então, isso é uma coisa que varia muito. Não tem assim uma fórmula que caiba para todo mundo, né? Porque aí também vão entrar aquelas habilidades, né? Que a gente falou. E a maneira como a pessoa aprende e tudo mais. Mas a interação com o idioma constante é sempre a melhor solução. A melhor Vini. solução. Sempre a melhor solução. O Present Perfect, enfim, Past Perfect, eu vejo que ele é muito ensinado, mas ele não é tão utilizado, né, no dia a dia mesmo, assim. Quando que é... Não é utilizado por falantes não nativos. Aham. Aí tá. Aí que tá assim, o detalhe. Mas no dia a dia, assim mesmo, eu não vejo tão utilizado, até conversando com o americano mesmo. E quando que ele entra, assim, né? Porque, tipo, não tem na língua... Até tem, mas ele é diferente, né? Da língua Isso, portuguesa. E quando que ele entra? É quando a gente quer falar algo que está acontecendo no momento, mas já começou lá atrás, ele entra em qual momento, assim? É uma dúvida de muito brasileiro. Sim, isso. sim. Você pediu uma aula no meio do podcast. Eu já sou descarado, né? Mas todo tempo verbal em inglês, isso é uma coisa interessante, em português não é assim. Tem o porquê você usar. Né? Então, você precisa saber por que você usa aquilo. Por exemplo, simple present. No inglês, não é para falar do presente. O tempo presente não é para falar do presente. É para falar de rotina, de ações que você repete, ou fatos. Né? Tá. O present perfect pode ser usado de duas formas. A primeira forma, para falar de passado indefinido. Sabe quando em português você fala assim, eu já assisti o podcast. Já assisti o Vini lá no podcast. Eu já comi isso. Eu já fiz aquilo. Né? Passado indefinido.
o que importa nesse momento é a ação e não quando aconteceu. Então, a gente foca na ação, na experiência. Então, oh, I've seen this. Oh, I've been there. I've eaten this or that. Ok? O segundo momento, aí sim é para uma ação que começou no passado e que continua. É uma ação que está em processo. Ela ainda não terminou. E normalmente na frase eu aviso quando que essa ação começou. Por exemplo, eu digo que I have lived in the US since last February or something. Então, eu conto quando. Eu uso since or eu uso for para dizer exatamente por quanto tempo essa ação está em processo ou quando exatamente que ela começou. Entendeu, mané? Entendi. E aí... Anota o tempo aí que eu vou rever depois. Mas... E aí entra aquilo que você falou, que você não vê ninguém usando. Pode ser que você não tenha reparado. Mas se eu for falar de um passado indefinido, eu tenho que falar assim. Se eu for falar de uma ação que está em processo e começou no passado, eu tenho que falar assim. Quando você ainda não tem muito domínio da língua, talvez você vai falar I am living. Você vai usar o present continuous. Você vai falar I am living in the US. Em vez de falar I have lived in the US. Ou até o present perfect continuous. I have been living. É tão rápido, né? É até a contraction, né? Tipo, ninguém fala I have lived. I've lived. É isso aí. Show de bola. Ó, teve até aula. Teve até aula. Já é pra dar o gostinho, né? Porque... Teve até aula. Porque você também dá aulas particulares, né? Aham. Então, quem quiser aí pegar umas aulas com a Teacher Ana... Isso, me marquem aí pra quem precisar de aulas. Fala como que a galera pode te achar pelo Instagram. Isso, pode me achar pelo Instagram, no My Teacher Ana. My Teacher Ana. Isso. No Brasil eu tenho atualmente por volta de 50 alunos. Tive que reduzir um pouquinho quando eu mudei para cá por conta do fuso, né? Então perdi uma parte grande do dia. Acordo ainda bem cedo para poder completar a minha carga, dar algumas aulinhas de manhã cedo antes de ir para a escola, que eu trabalho lá pro aqui. Brasil, né? Isso, lá para o Brasil. E quando volto para casa, aí aula direto todos os dias. Professora full time. Isso, full time. E aí eu dou aula para grupos e aulas particulares. Eu trabalho com um método que é focado no desenvolvimento da fala. Claro que a gente trabalha com todas as outras habilidades, porque não tem como, né, isolar. Não, meu aluno vai aprender a falar só. Não, você tem que aprender todas as habilidades. Mas a fala é mais importante. 80% do tempo é a fala, né, que o aluno está trabalhando dentro dessa metodologia. E é a vida real também, né? A maioria do tempo a gente está falando, a gente não está sempre digitando ou lendo, sei lá. Sim, né? E porque o que as pessoas têm mais dificuldade. Né? A maioria das pessoas acabam tendo mais dificuldade com a fala por todas aquelas questões que a gente já citou. Tá bom, show de bola. Gente, todos os níveis, teachers? Todos os níveis. Básico, intermediário, avançado, só conversação. Tem aluno que quer fazer só conversação. Tem aluno que termina e fica fazendo manutenção. Show de É bola. importante também, né? Porque às vezes você aprende inglês, você não usa, vai embora. Porque tem gente que não tem a oportunidade de usar de nenhuma maneira. Então, prefere continuar fazendo aulas, porque assim, pelo menos, se obriga a fazer alguma coisa. Top. Gente, segue lá a Teacher Ana, então. Entre em contato com ela se quiser aprender. Ela deu uma aula aqui pra gente, então, ela merece aí. Se vocês estiverem interessados em fazer aula de inglês, beleza? Chama ela lá, ela vai responder todos vocês e, enfim. A gente só indica o que a gente usa, hein? Aí, ó. Eu indiquei a Brothers, comprei o carro na Brothers. Tô indicando a Teacher Ana aí, ó. Professora tô do com ela homem. e tô sentindo falta dela dando aula. A gente não tá fazendo mais Agora aula ele juntos. não é mais... Ele mudou de nível. Mudou de nível. Olha, subiu de nível? Levou o voucher, né? Papo de visão. Agora ele é level 4. É isso aí. Isso aí. Mas eu sinto muita falta da Teacher Ana. Deixa aí, observação. A gente sempre faz uma perguntinha aqui antes de encerrar. Se você pudesse...
dar um papo de visão pra você mesma, se você pudesse dar um conselho pra você mesma, lá de quando você veio pra cá a primeira vez, ou pra aprender inglês, ou pra viver mesmo fora do país, qual conselho seria pra você mesma? Eu acredito que eu falaria Aprender inglês. para a jovem Ana, se expõe mais, não fica com medo de aprender e de viver. Isso aqui é uma experiência única. Muita gente que vem para cá não tem noção do tamanho da experiência que eles estão tendo, da oportunidade que eles estão tendo. Se vocês pararem para pensar agora, quando que vocês viveriam o que vocês estão vivendo aqui, de ter esse contato com pessoas de outros países, de morar num lugar diferente, de conhecer uma cultura diferente. Muita gente vem para cá e não se abre e acaba não aproveitando. Né? Então, o que eu diria para mim, e acho que eu diria para qualquer pessoa que vem para cá, aproveita essa oportunidade que você está tendo. Não no sentido que você tenha que fazer algo muito grande, não, só aproveita. Porque muita gente acaba se fechando, não vai em todos os lugares que gostaria de ir, não faz tudo que gostaria de fazer, por conta de estar sempre pensando, ai, não, mas não sei, e se alguém tentar falar comigo? Ai, não, mas no Brasil não é assim. Ai, mas eu não gosto disso. Não importa se você gosta, não importa se você não gosta. A gente vai sempre comparar com o nosso país, mas aproveita a oportunidade. Show de bola. Esse é meu conselho. Eu vou fazer uma pergunta agora. Quando você vê... Só uma coisa, essa era a pergunta surpresa? Não é surpresa. É a final, é a pergunta final. É a pergunta Então, de encerramento. passei de já. encerramento. Surpresa. Foi muito bem, por sinal. Né? Passou. Quando você veio pra cá, você tava com vergonha? Você tinha vergonha de falar? Você... Claro, Quando- todo mundo quando começa a falar inglês tem vergonha. Eu não conheço ninguém que não tenha tido. Até o mais cara de pau. Até o Às mais vezes dá cara uma de piada, pau, né? sim. É que tem sim. pessoas que se expõem muito, né? Tipo assim, por mais que você tenha vergonha, mas se expõem. E tem Aham. pessoas que, tipo assim, ela... Igual você falou, né? Tipo, não se abrem de jeito nenhum, Sim, né? sim. É por isso que eu perguntei, tipo, qual delas você era, né? Tipo, Aham. a que se fechava Não, no muito. começo eu tinha bastante vergonha. Bastante vergonha. Não tem como, né? Não tem Todo como. mundo tem Não, essa... é. Medo de errar, né? Todo mundo Sim, tem medo de errar. Sim. Aham. Tanto que eu tenho uma aula que eu pergunto para os alunos, você tem medo de falar inglês? E aí os alunos falam, quando chega a vez deles me perguntarem, eles falam, você não, né, teacher? Claro, eu já tive, eu não tenho mais agora, mas eu já tive, sim. né? Claro, em algum momento fez parte da minha realidade. Total, é isso. Finalizado, Vi? Finalizado? Aulas? Curtiu o papo? Muito, muito legal. Eu já estava assistindo vocês, fazia tempo. Ah, que legal, obrigado. Eu cheguei nela quando a gente começou, eu falei, teacher, Aham. montei um podcast. E você já tá convidado. E vou ter que faltar em algumas aulas. Me dá cobertura? Me dá cobertura, porque agora eu tenho um podcast. Me cobriu. Gente, eu tô aqui hoje, o podcast tá grande, porque o Tirana ajudou e fez parte do processo também, viu? É isso. Mas, ó, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Se foi a- muito legal. Tirou muita dúvida, tanto minha, do Vini, quanto Aham. da galera, tenho certeza também que tem essas dúvidas. Né? Dúvidas que são nossas, provavelmente são de muitas outras pessoas Sim, sim. também. Não, e eu tô indicando vocês para todo mundo, porque o que vocês Ah, estão que fazendo incrível. agora é muito legal, porque vocês estão tirando um monte de dúvidas bem específicas de quem é brasileiro e está morando aqui. Né? Então tem bastante coisa bem legal. É isso. Muito obrigado por acompanhar, por vir também. Pra mim foi incrível, assim, foi aulas mesmo. E, enfim, muito obrigado por vir. Foi demais. É isso aí, galerinha. Ó, mais uma vez a gente vai pedir aquele triple C aí. Curte, comenta e compartilha. Ó, Gostou, né? Porra, 40 e poucos episódios se eu não pegar. mas é isso. Espero que vocês tenham curtido mais um episódio com a gente e valeu. Tá? É isso, gente. Tamo Fechadão. junto. Não esquece, vão lá na Brothers Cars. Participa do sorteio. Toma açaí. Baixem o aplicativo da Cyber Republic, Papo Divisão 15. Tomem O açaí. açaí é delicioso. Bebam Celsius. Aqui entre Coma nós, Celsius, beba açaí. Tudo dentro do carro. E andem de carro. Tamo junto, gente. É nóis. Falou.